Hã? Resetou o seu autenticador. Uhum. Aí deu certo. A gente só não está conseguindo ainda usar o Teams pelo browser, pelo aplicativo do desktop, porque ele traz uma conta antiga que não existe. Mas aí eu uso pelo browser ou pelo celular. Aí até então tá tudo bem. É, eu já passei por tantas soluções Tanto de tanta coisa rolo. diferente que eu já não me lembro mais exatamente, mas a minha também estava acontecendo isso. O meu tava dando tipo devieira@omni não sei o que, era uma outra conta de e-mail, que não dava de jeito nenhum. A gente tentou Não, limpar era cache, deletou. deve ser o On Microsoft. Isso aí. On Microsoft é o servidor da Microsoft. Já deveria ser essa conta nova, viu? Porque a conta antiga é uma outra. Pois é. Engraçada, Mas deu onde certo. pode? De verdade, deu certo. Falando nisso, uma coisa interessante que eu vou. Falando nisso, não, completamente aleatório. Esse fim de semana tem festa junina do Caldeira, aqui no sábado. Eu Uhum. esqueci de falar com os guris aqui. Eu vou falar para aqui pro pessoal, para quem for vir, que venha de jaqueta BFR, para a gente ser identificado. A gente está bem próximo do Caldeira, tá? As coisas estão começando a acontecer de um jeito legal. Bacana. Entendi. Ah, ontem a palestra do que o Gabi participou foi bem boa, entendeu? Então vamos firmar a pata aí, vai ser legal. Isso é Bom, legal. Como eu não tenho nada para fazer no sábado, estarei aqui. que vida boa essa de solteiro, hein, Dani? Né? É melhor assim, eu não faço bobagem. Deixa assim. Deixa Vai pra assim. festa junina. E vou com a jaqueta da empresa, assim, eu não faço merda de verdade. Por favor, né? Né? Vai fazer Eu tô merda de com a boa. jaqueta da empresa. Não, nem pensar. Eu aprendi que nem se fuma de roupa da empresa. Eu não fumo mais, né? Se fosse o caso. Aí, hein? Tem que avisar isso pro Pablito. Opa. Ah, não, sim. Fala, Léo. E aí, Uh, gente? eu, tra- eu trabalhei É, numa empresa que não podia fazer nada com uniforme na empresa. Nada, nada, nada. Não é uma política sem, sem Sim. lógica. Às vezes faz sentido. Errado não tá, né? Errado. é. É. Tá, turma. Consegui fazer meu dever de casa. Tem um PPT aqui. Quero trocar uma ideia com vocês, porque esse é o PPT que, já que nós vamos falar de estratégia hoje, é o que amanhã e sexta eu consigo organizar com o meu time para a gente já entrar segunda-feira mexendo e produzindo. Se vocês Beleza. Sim, quiserem, a gente senhor. pode começar por aqui. Tá? Tá bom. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta de repente tu vai falar isso, né? É negócio de banner de pesquisa. Eu não entendi. Sim, É isso? Então tá bom. também. Não está aqui porque isso não é estratégico, isso é operacional, mas a gente pode discutir sim. É porque eu não Mas se entendi, quiser, tipo, começamos por sobre, ali. Porque sobre os assim, banners de vamos ter os pesquisa. banners. É, a ideia é que tem um banner de pesquisa dentro da área logada. Criar o banner é ridículo para nós, a gente cria. Mas vai levar para onde, se já tem pesquisa criada, se querem que a gente crie a pesquisa, e por isso que eu comentei da referência da Pri. A Pri tem feito pesquisas nas aulas do Túlio, fez pesquisas logo depois da aula do André, então a gente tem modelos de pergunta já. Eu não sei o que que é isso. O que que é banner de pesquisa? Não, Quer não é, explicar, não é cara? um, não é um banner específico de pesquisa, mas se você olhar lá na nossa área logada do clube de membros, tem um banner, né? Que mostra coisas, né? Enfim. É isso, né? É isso, E aí porque você aí o que pode que é o banner linkar. de pesquisa? Tu clicou, tu põe um hiperlink por trás, ele clicou, tu manda ele para o diretório de onde a pessoa vai Conforme. responder essa pesquisa. Isso aí. Eu estou entendendo que isso veio por conta do Jota ontem, né? Que eu falei. É isso aí. Que foi aquela mensagem tua no final do dia. Eu falei, vou passar a pauta Sim. para Amanda. Aí quando eu ia começar a pauta, eu falei, pera, deixa eu entender para onde vai levar, se já tem pesquisa, né? Não tem pesquisa pronta, né? Eu conversei com o Jota ontem, eu fiquei conversando com ele sobre performance da sala, né? Umas coisas dessa. É, e aí eu falei, a gente começou a fazer um brainstorm sobre ideias para melhorar lá, para aumentar o número de pessoas que estão com ele. E aí a gente falou sobre esse negócio de ter uma pesquisa, né? Porque eu acho que uma pesquisa pode ajudar a criar esse awareness para as pessoas, tipo, opa, realmente tem, né, um conteúdo sobre opções, porque eventualmente as pessoas perdem esse tipo de informação aí.
não perceberam que tem um novo analista. E Sim. número 2, porque realmente a gente, de tempos em tempos, deveria fazer esse tipo de coisa para saber o que é a Com certeza. comunidade, tal, o que interessa para essas pessoas, né? Até fazendo uma pesquisa dessa, dá insumo para todo mundo, dá insumo para dados, dá insumo para produto, para vendas, né? Ah, não, A legal. gente não tem essa pesquisa De repente, pronta. a Pri pode ajudar a criar essa pesquisa já. E conversa com o Léo, troca uma bola com o Léo, o que a gente gostaria de saber, sabe? Eu posso pautar já para a gente já entrar semana que vem produzindo essa pesquisa. Eu entendo que sim. Ela deve ter um modelo, né? Porque ela trabalha bastante com esse tipo de coisa de pesquisa. Sim, sim. Nesse caso, especificamente, o que eu tinha pensado com o Jota é mandando isso para a base das salas, que é uma sala que já tem acesso Sim. ao conteúdo dele, ou através de um banner na plataforma, né, que seria o mesmo público a princípio, Uhum. seria realmente entender dessas pessoas qual é o interesse delas para opções. Perfeito. Dá para fazer os Como dois. é esse público, dá para estender para tudo, né? Que sala Uhum. as pessoas acessam, tal. A gente já Sim. fez pesquisa no passado, é um pouco mais Uhum. longa, então a gente até pode olhar para isso até naquele form da Sofia, lembra que a gente fez da Uhum. IA? Uhum. Também Sim. tinha 1 milhão de perguntas ali, assim, a gente tentou diminuir, mas tinha muita coisa que de repente e Uhum. pega lá o que a gente quer escolher, mas talvez a PEN já tenha mesmo, pronto, Sim. assim, e aí a Ela gente tem colocar no muitos modelos. form. E a gente pode fazer até mais. A gente pode ativar das duas formas. A gente pode pôr banner na área logada. A gente pode mandar um e-mail marketing só para a base de assinantes de sala, tá? Porque Uhum. aí tu aumenta a cadência. E a gente pode colocar uma pergunta ali até sobre BFR. Tipo assim, tá, e você tá operando onde? Precisa de ajuda? Quer falar com o assessor do BFR? Ponto. Porque aí a gente É, deixa o dado do cara. Se ele quiser falar, já vai direto para ativação. A gente pode até pensar se a gente vai dar algum benefício para esse cara, entendeu? assim, na Sofia, a gente dava um crédito, né? Uhum. Mas, assim, a gente estava trazendo ele de um outro ambiente, né? Quando está dentro da plataforma, não sei, se quiser tentar dar algum crédito sempre para a gente acaba sendo bom, né? Porque a nossa teoria é, se a pessoa tem um crédito de R$ 100 para gastar em algum produto, ela Uhum. eventualmente vai querer gastar, né? Ela vai Sim. falar assim, pô, não quero perder esse crédito, então já Uhum. pensava em assinar algum produto, vou usar esses R$ 100, né? Que era o que a gente fazia com a Tá. Sofia. Sim. Efetivamente, eu não tenho dado de quantas pessoas utilizaram, se alguém utilizou o crédito que a Sofia dava. Entendi. E se a gente desse, aí tem que fazer conta, tá? Conta de LTV. Se a gente desse um mês a mais da assinatura dele. Só uma ideia, tá? Porque isso é um É, momento muito mágico para o usuário, né? Caramba, vou responder e vou ganhar um mês a mais. É que operacionalmente, não sei aí na Alpa como funciona, mas no Trade Insights era tudo tão manual que isso dava um BO depois, às vezes. Não Tá, sei, tá, pode Léo. ser. Bom. Não, é operacional também. Total. Tá, não, beleza, beleza. Vamos para outra recompensa. Assim, Por... ah, tudo a gente entender qual que é o valor disso para a empresa, tá? Se for, putz, cara, isso tem muito valor, isso vai mudar o jogo, isso vai fazer, né, pô, tá cravado que isso vai, né, eu sei da importância disso, lógico, a gente faz um esforço, né, e tem que fazer um controle à parte, né, agora, lógico, se a gente tiver alguma outra forma de ter uma recompensa que seja interessante para o cliente, que a gente não tenha que operacionar, é bom, né, então, enfim, vamos Eu tá. aguardar. iria E para se o a lado do gente. crédito, porque o crédito é um E, cupom, né? e se a gente fizesse diferente? Eu viajei na galáxia agora. Se a gente fizesse, cara, vamos supor, estamos falando de opções. Estamos falando da chegada do Jota para ver se esse nosso assinante viu a chegada do Jota. E se a gente oferecer para ele uma call com o Jota, com o assessor da BFR para olhar a carteira dele? Eu acho que me parece um tiro meio longe, tá? Meio que a gente tentando dar um tiro de canhão para acertar, porque eu não Tá. sei, assim, dentro dessa base, é, realmente quem que se interessa por opções. Uhum. A gente imagina que tenha pessoas, porque são pessoas que estão ali, day trade,
diz que a pessoa já tem um apetite para risco maior, diz que a pessoa, a princípio, já procura, já tem mais apetite para risco. Então, eventualmente, ela já ouviu falar mais de opções. Agora, realmente, essas pessoas, que são, sei lá, quantas mil pessoas que a gente tem dentro de sala, ou que já assinaram, sei lá o quê, que elas realmente estão de verdade querendo mexer com opções, porque eu te diria que a minoria deve ter opções na carteira. E aí o Jota olhar a carteira dessa pessoa parece um pouco estranho, tá? Não, na minha cabeça, assim, eu Eu não ia entender tentei por pôr que que isso ele. estaria Tentei oferecendo pôr para mim. botar. Não, faz sentido, mas tentei botar ele numa pegada André fazendo call com o cliente, sabe? Para conta BFR. Claro que é muito distante, são mundos muito distantes, né? Mas tá, não sei que é a opção, tá? Não quer falar comigo? Comigo, J. Entendeu? E aí já põe um assessor BFR do lado. Assim, eu acho que a gente acaba atingindo menos pessoas, tá? Para tirar informação. Enfim, é uma coisa que pode ser uma tentativa, mas talvez a gente tinha que ter uma escolha como outra coisa, talvez, sei lá, 2 meses de opções, entendeu? De acesso Tá ao bom? relatório. Seria uma coisa que talvez hoje o perfil do nosso cliente, que a gente não sabe, tipo assim, quantos nossos, e a gente pode até em algum momento saber, mas quantos nossos clientes realmente têm uma carteira, entendeu? Por Tipo, exemplo. o cara que tem R$0, cara, não vou responder porque o cara vai olhar R$0. Sim. Então, Exato. Eu botaria algo para forçar ele a comprar. Por exemplo, Sim, o crédito. crédito. Preencha a pesquisa e ganhe 5% de desconto na sua próxima compra no trade ao vivo. Pronto. O cara fala, caralho, eu tenho 5% para poder comprar, velho. Então, peraí, deixa eu ver o que tem aqui, tipo, sabe? Tipo o Mercado Livre. Tu olha lá e fala, opa, peraí, tem que comprar mais R$5 aqui para ter frete grátis. Tu vai comprar um de 15. Então, eu acho que, de repente, o cupom de desconto seria melhor para ele. Tá. sim. Não, com O que eu certeza. A gente só gosto é que, operacionaliza. assim, se a gente tiver o cupom de desconto, que é uma coisa fácil para fazer, tanto que a gente já fez na Sofia, né? E, enfim, a princípio aquilo funcionaria. Não sei como é na Alpa, porque a Sofia era do Trading Sites ainda, mas imagino que seja tão simples quanto. A gente deveria fazer aquilo que a gente falou de ter uma régua, porque aí, assim, Sim. vamos lá, a pessoa já respondeu, a gente sabe que a pessoa chegou no final porque respondeu, ela já tem direito a R$100. O que a gente não fez na Sofia, até por uma questão de falta de fôlego para a gente fazer, né? Aqui, assim, quem quer fazer e tal, não sei o quê. A gente não ativou aquelas pessoas necessariamente. Então, agora que a gente está nesse trabalho de um pouco melhor planejamento do que fazer, é assim, todo mundo que responder pesquisa, a gente tem que tentar forçar essa pessoa a usar os R$100, entendeu? Já chegar Sim. nela com contato, Uhum. tipo, ó, eu sei que você tem R$100 para gastar, o que te E vale até interessa? Eu dia vou te tal. ajudar, Isso. entendeu? Porque você Isso só tem aí. 30 dias para usar, então, Isso aí. cara, vamos lá, vou te ajudar a usar. E aí a gente tentar fazer uma ativação realmente em cima dessa base que responder a pesquisa e pegar esse crédito. Ele, não sei se é fácil, é difícil, né? Mas quando ele logar, tem como botar isso para ele ver? Faltam 10 dias para você gastar os seus R$100 de bônus. Faltam não sei quantos dias. Isso dá para fazer? Não sei se dá para fazer, porque hoje o cara está acessando via Trading Sites. Não sei. Teria que ver com o Matoso isso. Bem possivelmente vai ser manual, né? É. Entendi. Eu não vi nada em relação a isso. Tá? Na Trade Site, certeza que não tem. Tá? Não tem. Na Alpa eu não vi nada. Eu não vi nem pop-up na Alpa. Eu acho que até tem, mas eu Também não não vi. vi. Também não Eu vi acho isso. que é individualizado também, tá, cara? Porque teria que ser individualizado isso. Tá. O que dá pra Deixa eu fazer só. é mandar e-mail, mandar mensagem, né? Tipo, o Uhum. cara coloca num fluxo de régua aí do time do Dani, e aí, pô, Uhum. X dias manda um e-mail, X dias manda um e-mail, X dias manda um e-mail. E aí o cara que Isso aí. entra no dia 1 Isso aí. vai entrar nessa régua e vai entrar nesse processo, dá pra fazer vários disparos, A gente faz inclusive uma automação. o WhatsApp, tá? E aí teria uma Tá. forma de fazer isso, tá, Paco? Beleza. Vocês tiveram o treinamento da Alpa? Eles entraram em Não, contato? Não?
Quer dizer, eu não participei. Quem participou foi, acho que Não, o foi o Matoso. O Matoso Dani. participou junto com a Amanda, fez ali. Por isso que a gente sabe criar produto, a gente sabe fazer as coisas Só que a dentro da... gente tem contato deles lá para poder. A gente fica um tempo, ele dá 3 meses com a gente para poder dar todo o suporte e depois eles vão migrar nossa conta para um head maior lá, porque já tá vendendo, entendeu? Não sei se vocês sabem disso. Se tiver dificuldade, vocês me Sim, falam que eu tenho o contato direto do cara aqui. tá. Deixa eu A até gente aproveitar um tem, assunto também a gente tinha o Beleza. gerente de que é conta lá. semelhante esse, depois a gente volta para a pesquisa. Hoje, na home do Trade ao Vivo, a gente ainda está com 2 botões de login. A gente tem o login do usuário e o login da tua sala, Paco, que tem a ver com a pergunta que o Rabelo fez ali. Isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? Até quando vai ficar desse jeito? O que é que falta para a gente migrar? Porque eu preciso entender o que. Isso não tem nada a ver com estratégia de produto aqui, mas isso tem a ver com jornada do usuário. Até que momento a gente vai ficar com 2 botões? Quando que nós vamos integrar? Só para não perder do radar isso, tá? Tá, eu tenho que. Quando é que acaba o último cliente da Magolab, tu sabe? A última venda que eu fiz de sala Prime lá. É novembro? Ah? Eu acho que é só novembro ou dezembro, cara. Mas todos os clientes não foram migrados já, Paco? Não sei. A planilha foi passada, não sei se Então, foi Sim. todo mundo migrado. É isso Não, que a gente tem que puxar. Migrado porque, foi. Foi. porque É até minha dúvida. no site do Trade ao Vivo, na verdade, um botão vai para a Alpa. Cara, eu testei esses dias, só eu tô muito doido, tá? E o outro botão vai para o Trade Insights. Não, então, Olha que gente. a minha sala a gente pode fazer no Trade Sites. O que eu já até pensei, tá, ô Daniel, para ser sincero. É, Uhum. eu tenho acesso de alunos meus que logam pela Magolab para assistir minha sala. E aí é um Zoom, tá? É um link de Zoom, que é o mesmo link que a gente bota aqui dentro do Trade ao Vivo para o pessoal acessar. Eu já pensei em mudar o link, tá? Não avisando, eu vou avisar para eles lá, vou falar, ó, se alguém tiver algum problema para acessar aí o Zoom, pede para chamar o atendimento do Trade ao Vivo. E Isso aí, aí. ó, Unifica. tô com problema. Por Isso aí. quê? Aí vai perguntar por quê. Eu vou falar, porque esse Zoom ele vai ser alterado agora diariamente, tá? Vai pipocar problema lá pro Dudu, o Dudu vai mandar para mim, vai mandar para atendimento do Trade ao Vivo, e a gente consegue filtrar isso e trazer as pessoas que realmente estão com problema, de, sei lá, 30, 15 pessoas, e a gente mata isso tudo de uma vez, e quem clicar lá agora não tem mais acesso à minha sala, entendeu? Isso é um lado. Perfeito. Pelo outro lado, o que eu acho que a gente pode dar um tiro no pé é, todo mundo que está comprando o Magolab tende a aparecer ali, sala Prime Paco. E o cara pode olhar e falar, oh, como é que é o acesso do Paco? Não, do Paco não tá mais aqui. Aí o cara pode ficar curioso em saber como que faz, entendeu? Sim. E também tem aquela coisa, a gente tem essa base de assinante, nada nos impede também de dar um tiro nele falando, olha, teu acesso vai mudar a partir de 7 dias. Clique aqui já para ser redirecionado e tal. Por quê? A gente pode tanto pegar esse cara que está vindo da sala Prime, que é teu usuário, teu assinante, e começar a ofertar outros produtos de upsell trade ao vivo. Aí Sim. muito mais comercial do que marketing, sabe? E eu falo também Essa é lá uma na coisa pra gente sala, ó, pensar. pessoal, a forma de vocês acessarem, vocês que estão acessando via Dumbledore, vai mudar. Vocês vão ter que acessar direto pelo Trade ao Vivo. Se alguém ainda não loga pelo Trade ao Vivo, chama o Rabelo. Aí eu meto o suporte do Rabelo lá, eles chamam o Rabelo. Dá pra fazer isso Sim, também, entendeu? acho uma boa. Só pra gente não Agora, perder do por radar que isso. tem meu botão lá? Não entendi. Por que não é o mesmo? Ele tem o botão porque, se eu não me engano, a gente tinha 2 por causa do Zoom, né? A gente não transmitia no Zoom, se eu não me engano, quando a gente fez a migração. Hoje vocês transmitem a sala do André do Túlio no Zoom. Não, a sala do Túlio é Não. no Zoom, né? Então, mas quando o cara loga, ele vai ver a sala do Túlio no Zoom, não é? Por Na que tem verdade, que ele vê ter o todo. meu? Não. Quando ele entra hoje no Trade ao Vivo, ele vê todas as salas. Eu Isso. só entro pelo login normal, eu não entro pelo teu login, eu nunca entrei. Eu também não sei qual é a diferença. Por que tem aquele botão lá? Eu não sei. Se eu não me engano, eu preciso lembrar porque eu tenho isso anotado. A gente implementou esse botão logo que tu chegou, porque senão o cara não ia conseguir acessar a tua sala. Não, gente, foi Porque que eu tua falei. sala não tá. Fala, Léo. O botão, que tá, eu tô até entrando aqui, mas o botão é porque está sendo direcionado para quando você entrou, pá, a maioria dos clientes estavam no Trade Insights ainda, tá? E aí o botão que tava lá era, a gente fala assim, gente, você que é do Paco pode acessar no nosso site.
Ah, E aí, quando o cara clicava, ele tentava acessar pelo Trade Insights, só que o seu já estava na Alpha Class. E aí, então, um botão, se você clicar, ele direciona para o Trade ao vivo, para o Trade Insights, e o outro botão direciona para a Alpha Class, entendeu? Então, na verdade, na minha cabeça, é só tirar o botão da Trade Insights. O que vai sim, aparecer agora é o cara que vai, pô, mas eu sou da Trade Insights. Ah, não, vem aqui que eu te migro automaticamente. Porque o isso. que está faltando da nossa parte é migrar os clientes ativos hoje da Trade Insights para o Alpha Class. Isso a gente ainda não fez, tá? Muitos clientes estão ativos lá. É isso, tá, gente? Tá ótimo. Pra mim pode Tá. tirar, vai, não vejo problema. Tá, mas aí a gente depois não precisa falar isso aqui hoje, mas Aham. vamos organizar porque é importante a gente fazer uma régua de comunicação, porque isso pode dar suporte, só para a gente não trocar e as pessoas se desesperarem, tá? Uhum. Teoricamente é só tirar um botão, mas eu tenho que fazer uma esteirinha de comunicação. Tá, beleza. Tô anotando aqui. Tá. Posso projetar aqui para a gente tocar ali ficha? Uhum. Bora, Sim. bora. Bora pro game que hoje tem aula do Tulhão. Enquanto vai botando aí, o Jota entrou lá na sala hoje, tá? E aí, como é que foi? Eu não O que consegui você assistir, como achou? é que foi? Ah, foi legal, velho. E aí eu tava no YouTube também, então achei bacana. Teve gente no YouTube que perguntou só se eu assinar tua sala, tem acesso a do Jota? Eu falo, não é minha sala, mas é assinar o trade ao vivo, vai ter acesso ao André, taraná. Então deu pra fazer ali uma coisa bacana. A outra coisa, só pra eu saber, é o seguinte: onde é que eu vejo a estatística da sala do pessoal? Tem como? A Karen que consegue levantar isso para saber quem está acessando, quantos são? Então, Que nem você eu tem acho esse que isso, acesso aí. putz, É isso aí Zoom? não, é da Alpa, né? É no Zoom, é? Não é Zoom ou é No Opera? Zoom, conseguiria a do Túlio e quando o Jota faz pelo Zoom, né? Porque vez ou outra ele faz lá no StreamYard, pelo que ele falou. Porque eu entrar para eu poder ver na hora que eles estão transmitindo e eu também vou estar transmitindo, eu não sei se eu vou conseguir ver isso aí, né? Eu queria saber se tinha um histórico, alguma coisa assim que desse para eu poder puxar e começar a comparar, entender ali quanto que tem Mas diariamente, se existe isso. o seu Zoom é por onde? É O seu? meu, o meu Zoom é meu, É, no seu Zoom você sabe quantas pessoas entraram no seu Zoom. Isso. E por exemplo, quem entra pelo Zoom hoje no Trade ao Vivo é só o Túlio. E É o o Jota Túlio. agora, né? Túlio Jota agora. Isso, Então, o Rabelo, que tem, acho que o Rabelo que sobe, ele tem acesso ao Zoom, eu não tenho, tá? Mas ele lá tem. Ah, quantos usuários únicos, qual pico, qual lá tem, tá? A informação no Zoom. Não precisa nem dar o Class isso. E no André tem o YouTube, né? Dá pra saber quantas pessoas visualizaram, tempo, média. E aí tem a informação do próprio YouTube. e quando o André fecha a sala dele e fica dentro só do Trade ao Vivo, é via o quê? É via o YouTube. YouTube. É embedado. Tá, então é YouTube. Então o do André tem delay? Tem. Tem. Por que não vai via Zoom? Desculpa perguntar. Porque, porque o Zoom custa, né? Tem um custo para ter o Zoom Webinar lá, que é o que precisava para 500 pessoas, sei lá o quê. E aí a opção era ter o Zoom Tá. só para quem não poderia ter delay. O André fala, cara, minha sala não tem problema. Ele sempre fala assim, minha sala não tem problema, filho, faz no YouTube, tá tudo bem. Então, é isso. E o André bate pico de 500 pessoas dentro do Trade ao Não. Vivo? Não, ele não bate pico de 500, tá? Mas é porque a opção acho que se eu não me engano é 100, e aí Não, o não. próximo pulo é 500. Não, não. Era Eu isso, tenho. alguma Não, coisa não, não, assim. não. Não, não. Eu tenho isso daí, eu pago barato no Zoom. Então, a mesma coisa que faz pro Túlio, você consegue abrir uma sala pro André. Não precisa ser webinar para poder assinar. Eu acho que tinha uma coisa dessa, tá? Que era para eles poderem convidar pessoas, tinha alguma coisa dessa Não, que precisava do webinar. não precisa. Sim, para transmitir dentro da plataforma não precisa, porque é onde eu transmito. Eu transmito via plataforma, a minha assinatura é barata.
Não é essa cara que tinha que ser lá de 500, sei lá, R$1.000 por mês, não é essa não. Não, não é R$1.000 por mês, não. Sei lá, eu sei que tem um Mas custo lá mais elevado do que a normal, tá? Então, eu até posso dar uma olhada depois qual é a assinatura, e aí a gente compara, a gente dá uma olhada, tá, beleza. tá? Só pra gente entender que dá pra alinhar isso daí e botar de repente o André dentro do Zoom também. E aí fica tudo sem delay, entendeu? Tá, Mas a vamos gente ver. senta e vê isso aí. Beleza. Meu analista-chefe, tá com você, cara. Convenceu A bola é tua, né? É, Do your jumps. a pique é sua. tá, Grande. É o que de bengala. eu sei. Tá, vamos lá, galera. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim, Tá, fazendo só, principalmente para o Paco, que está entrando agora nesse nosso alinhamento, estou trazendo aqui o que a gente de fato lançou nesse mês de julho, tá? Então, Tá. na primeira semana, o que a gente fez? A gente fez a campanha da Strategy Time, ela continua no ar, tá? É uma campanha de meta ads, levando para LP e tal. A gente começou a fazer a distribuição de conteúdo do André no YouTube. Então, além da gente ter distribuição de conteúdo dos shorts do André, a gente também faz dos vídeos longos, por isso que a gente aumentou a visualização do André. Tá? Na segunda semana, a gente lançou o mapa do Scalping, que é o produto das aulas semanais do Túlio. Foi o primeiro tiro que a gente fez. E a gente anunciou a chegada do Jota. Tá? Na terceira semana, a gente lançou, que foi semana passada, na sexta, a gente lançou o combo do mês focado no Jota, que não gerou venda. Nessa semana, a gente já lançou o combo Opera em Paz, que virou o combo do mês de verdade. Então, isso é o que de fato foi lançado. Tá? O que escorregou e o que tem de oportunidade? Aí eu vou explicar as cores. O que escorregou do mês de junho para frente? Escorregou o educacional preço versus tempo do André, que esse curso está pronto. Tá? Agora a gente precisa ver quando que a gente vai lançar, se vai lançar, depois tem uma sugestão de data ali. Tá? Tem o teu educacional, Paco, que é o operador global. Tem as salas, que aí é a segunda vertical, que é Forex. Em princípio, a gente está falando de começar com a tua sala aberta no YouTube e também fazer distribuição de conteúdo para trazer mais pessoas para dentro dessa sala. Tá? E analistas, também a gente falou disso, abrir pelo menos 1 hora, meia hora que seja, de todas as salas deles no YouTube, plugando com distribuição de conteúdo, para a gente aumentar o nosso alcance. Tá? Certo. A gente tem a comunicação para nossa base e para os assinantes do Trade ao Vivo, base que eu falo é leads, tá? Do blog do André, que é muito mais a existência do blog do André, porque ele é um captador de lead. Ele existe, o André está publicando todo dia, mas não está fazendo diferença porque a gente não anunciou isso ao mercado ainda. Falando de relatórios, com a chegada do Jota, a gente já trocou a LP. Tá? Opa, eu pulei aqui. A gente já trocou a LP, tirou a foto do Túlio e colocou a foto do Jota. Mas eu lembro que o Léo comentou, a gente tem que fazer algumas melhorias no produto. E além de fazer melhoria no produto, a gente tem que comunicar, eu tenho já os e-mails prontos, comunicar à base de assinantes que o relatório de opções agora é do Jota. E isso também cria oportunidade de venda do relatório de opções para a base toda. Uma vez mexido no produto, deixado certo, a gente pode pôr ele na prateleira de volta. Aqui fui eu que trouxe essa coisa do aplicativo de calls de opções do Jota. Por quê? Esse call de opções entrou dentro do combo do Opera em Paz. Então, se a gente quebrar isso, a gente pode vender, porque a gente tem o aplicativo Day Trade, a gente tem o aplicativo de Swing Trade, a gente pode, se for estratégico, vender o aplicativo de opções. E aí isso me dá um outro estalo. A gente não vende hoje o nosso aplicativo como um aplicativo completo, independente dele não ser completo, mas a gente pode dar mais robustez nisso. Poderia ser um momento para a gente agregar mais valor ao aplicativo, falar de fato de todas as funcionalidades dele e ter um ticket maior. Porque hoje a gente vende bem, só que ele não muda o ponteiro porque ele é muito barato. Então é uma coisa para a gente pensar. Tá? Eu vejo muita oportunidade de marketing de eu construir um aplicativo ideal. Tu não tem tempo para operar salas ao vivo? Tem um aplicativo que te manda na tua mão. Entendeu? Que fosse 1/3 do valor da assinatura mensal do trade ao vivo. Tá? Só trazendo para vocês. E o projeto, que aqui de fato é projeto, não é campanha, não envolve venda direta, que é o portal do trade ao vivo, que é a gente criar a nossa loja com todos os cursos, tendo a referência como benchmark o Trader Up.
Tá? Eu já comecei, tem 2 contatos que eu chamei aqui. Um é o Milton, que foi meu web designer na LS. Não sei se chegou a conhecer ele, Paco. Tá? Não lembro. Bem gordinho, tá? Trabalhou com o Pablo também, tá? E o outro é o Fernando, que foi o cara que fez o nosso MVP da sala do trade ao vivo. Já chamei os dois, já tenho reunião com eles para começar a entender orçamento, prazo e viabilidade, para eu poder ter proposta para a gente conversar. Falando de estratégia, qual Deixa que é eu a só estratégia? perguntar uma coisa ali do anterior. Esse comunicação da base interna ali de assinantes, a gente vai comunicar também a base. Quando a gente fala ali o educacional e tudo mais, já está subentendido que tem comunicação na base interna? Porque, tipo, o Sim, a gente Forex. sempre comunica, faz parte e- do enxoval. Uhum. então tá. Então não precisaria colocar ali, né? Já fica Não precisa. subentendido. Tá, beleza, obrigado. Toda ação nossa, a gente tem os enxovais prontos, que são os nossos playbooks. Tem que comunicar um produto novo, tudo que a gente tem que criar. Né? O Léo até me pediu para a gente sempre prever mensagem de WhatsApp também. Então já pus dentro do enxoval de tudo que a gente fizer. Então a Tá? comunicação da sala Forex já vai interno para a base e tudo mais. Tá, show, valeu. Isso aí. Porque a gente acerta todo mundo, sempre. Tá. Tá? Aí, isso é legal trazer para ti também, Paco. Qual que é a premissa de marketing? Todo o alinhamento, todo o lançamento que a gente faz, primeiro a gente anuncia dentro do escritório. Para que o nosso escritório saiba o que a gente está fazendo, depois base, depois salas. Salas Tá. que eu digo YouTube, BDM, EDD, etc. Tá? Para que, se o cliente não perguntar na ponta, a gente não ficar vendido porque alguém aqui dentro não sabe responder, sabe? Tá bom. Então a gente parte dessa premissa. De uma Quando forma a gente fala macro, aqui de distribuição de conteúdo para todos, é Insta ou YouTube? YouTube. Tá? YouTube. Primeiro Tá. nós vamos começar no YouTube, depois a gente entra fazendo o impulsionamento de card dentro do Instagram. Tá? Falando de estratégia macro de marketing, tá? A gente mantém campanha Meta Ads para salas, que é a nossa vertical. Eu vou aumentar o investimento de salas, porque eu vou diminuir os funis perpétuos. Tá? Eu não trouxe aqui ainda a parte de grana, porque eu ainda estou fazendo simulação de faturamento. Hoje a gente está investindo, Paco, para tu entender, 13% do nosso faturamento líquido em tráfego pago. Tá? Então a gente investia 20, a gente baixou para 17 para continuar saudável, até porque eu trouxe o Jonas, eu aumentei o meu custo, meu headcount dentro de marketing, tá? E para a gente ser saudável, a gente fez essa mudança aí, essa redução. Tá? Então eu mantenho campanha de venda de salas, mantenho campanha que já é Meta e YouTube, eu vou entrar em YouTube com aplicativo e reports. Tá? Hoje a gente faz só Meta, eu vou entrar no YouTube com eles também. Campanha de captação de lead, a gente só vai fazer Meta Ads e eu vou manter só 2 campanhas. Hoje a gente tem 5, eu vou manter 2. O processo, que é quem nos traz muito leads, traz em média 3 mil leads por mês, tá? E o 20 anos de day trade, tá? Porque são leads que a gente ainda vai querer entender a qualidade deles e eu não posso tirar. Se eu tirar isso aqui, eu deixo o time de aquisição com fome, tá? Eu não posso tirar isso ainda, tá? Aí, 20 anos de claro day que eu vou trade é rodar o o nosso e-book. canal. É o e-book. É o perpétuo do e-book do André, que tem o hiperlink de venda. Tá. Ele pode gerar venda dentro dele. Tá? Aí a gente entra na distribuição de conteúdo do YouTube. O do André já acontece. A gente faria a distribuição de conteúdo para todos os nossos analistas. Para que isso aconteça, a gente também tem que destravar, muito mais tu, Paco, a questão de os analistas fazerem tudo dentro da sala deles e pegar carona para o trade ao vivo. Porque não faz sentido a gente pôr dinheiro, exemplo, tá? Exemplo tosco. Uhum. Não faz sentido a gente pôr dinheiro no YouTube do Flávio, divulgar as transmissões do Flávio e o Flávio não falar de trade ao vivo no YouTube dele. Aí é rasgar dinheiro. Tá? Então, para isso acontecer, tudo isso precisa estar alinhado, senão nós vamos queimar dinheiro. Tá? Uhum. Hoje, a gente está fazendo isso só para o do André. Se vocês olharem, eu tirei uma febre. Olhem os últimos Reels do André, olhem os vídeos longos do André. A gente deu uma boa aumentada nos vídeos e a gente não está pondo tanto dinheiro assim. Tá? Só que entendam que para eu fazer distribuição de conteúdo com os mesmos 13%, eu tenho que tirar de algum lugar. Da onde eu estou tirando? De leads, que hoje a gente vê que não tem qualidade. Então eu tiro ali, diminuo o volume de lead, mas eu aumento a nossa audiência. Tá? E aí a gente tem que depois pensar, não é aqui, mas a gente pode pensar juntos, quais serão os nossos indicadores de audiência. Entendeu? O exemplo, o Paco tem 500 pessoas ao vivo antes da gente fazer distribuição de conteúdo. No primeiro mês a gente tem que fazer 750, sabe? Vamos aumentar 50%, sabe? Porque aí quando a gente for fazer um lançamento, tem muito mais gente assistindo, tá?
Tá. Então aqui são as premissas. Aí aqui um exercício, 13%, só para a gente 13% do faturamento líquido. do faturamento líquido do mês anterior, certo? Isso aí. Uhum. Considerando que nesse mês a gente está falando que o líquido vai ser o quê? 200? A gente está em 210, 212, se eu não me engano. Eu acredito que a gente chega em mais 50, 60 mil. O Léo deve ter isso muito mais na ponta do lápis do que eu, tá? Mas Esse é bruto, pensando né? que isso é bruto, sim. Esse é Pensando que a bruto. gente teve 49 mil líquido nesse mês de junho, tá? Só para dar um parâmetro para vocês. E já foi dentro dos 13%. Eu devo ter perto de 40, 38 mil. Tá, se a gente falar em 200 líquido, a gente está falando que você vai ter de verba 26 mil. Por Esse isso que eu vou mês, parar várias campanhas. nesse mês de junho, você falou que você tinha um limite de verba para nutrição de 7 Uhum. mil, né? Que você estava falando. Distribuição. Distribuição, desculpa, distribuição. Uhum. Nesse mês você vai ter um pouco mais da metade. Então, sei lá, você vai ter R$ 4.000 para fazer distribuição dentre 5 analistas. É isso? Uhum. Sim. Tá. E o one-on-one do Túlio leva a parte disso também. Leva porque ele é captação de lead. Uhum. Tá. E o one-on-one, a gente está fazendo distribuição de conteúdo? Não, distribuição não, só captação. Não, só captação. Hoje, distribuição de conteúdo é só no André, que foi Só por no onde André. a gente começou. Uhum. Tá. Tá É bom. desafiador. Tá? É desafiador porque eu diminuo a verba, só que qual é a vantagem? Como eu vou diminuir a verba de campanhas de geração de lead, que consomem muita grana, mas não trazem tantos leads, eu aumento o investimento nas campanhas de venda, por consequência eu vendo mais e eu tenho mais leads quentes para ativação atuar para abertura de conta, que é o que dá mais retorno. Sabe? Sim. Quem é que Esse é vai o fazer esses conteúdos aí, Daniel? Por exemplo, o Túlio. quais conteúdo. Um exemplo, a gente vai distribuir no YouTube do Túlio alguma coisa. Tipo, seja vídeo, né? Ou seja shorts. Alguém vai falar com ele o que ele tem que gravar? Sim, que é a nossa operação com a Evo. Então, comigo vão me chamar ainda para poder falar isso aí, né? Exatamente. A do Tá. André, a Pri faz direto, não envolve a Evo. A Evo entra muito na operação de Instagram do André. Entendeu? E do Túlio também. Quem está produzindo o Instagram do Túlio é a Evo com a mão da Pri. Tá? Mas YouTube muito provavelmente vai entrar transmissão ao vivo, sabe? Tu está transmitindo, a gente vai fazer distribuição de conteúdo. Agora, se tu começar a fazer shorts, se tu começar a fazer vídeos longos, aí a gente impulsiona também. Então, foi uma Eu das não coisas que eu acredito que a pedi. gente faça isso. Eu Eu não pedi pra acredito que a gente Pri faça isso, isso tá? logo. Eu pedi pra Pri Isso pra aqui. ela me passar esse roteiro para eu poder voltar a fazer os vídeos no YouTube, que isso gera pra caramba. Captação. Perfeito? Ela falou que iria ver isso daí, tudo certinho, me passar, e agora com a Evo, acredito que possa rolar isso daí pra gente poder fazer, né? E aí a gente faz a Isso aí. captação em cima disso. Isso aí. Tá. Tá? E aí, falando de semanas, então, gente, como é que é a minha sugestão de trabalho para o mês de julho? Tá? Eu sempre tenho, mês a mês, atualização de criativo das campanhas, para que elas não virem paisagem. Tá? Então, a gente já vai vir com um novo ciclo aí de atualização de campanhas, principalmente de salas, e aqui já vai entrar o Jota, porque a gente subiu o público dele para o Meta, tá? O Jota passou os públicos dele. Eu quero criativos estáticos e de vídeo do Jota falando, tipo, agora eu tô no trade ao vivo, vem para cá e etc. Porque aí, de fato, nós vamos tirar um pouquinho de pó, de poeira do Jota, mas nós vamos impactar a base dele. Então, isso pode dar muito bom para a gente. Além de pedir mais criativo para todos os analistas. Falando de sala, falando de aplicativo, de carteira, estratégia e timing não, porque é muito o André. Tá? Aqui a gente deixa bem o André ali. Para mim, semana que vem a gente tem que fazer a atualização do relatório de opções, porque a LP já está pronta, eu já tenho o e-mail pronto, a gente precisa higienizar o produto, ver se vai mexer em preço ou não e fazer a divulgação. Tá? E começar, se tudo der certo, aqui não tem marketing nesse momento, mas é para a gente ficar de olho. A gente pode até fazer pitch para ti, tá, Paco? A Pri faz muito bem isso, que é anunciar o início da sala Forex no teu YouTube. Por isso que eu botei YouTube aqui. Não é dentro do Trade ao Vivo. Sim. Tá?
O que seria na segunda semana? Distribuição de conteúdo dos analistas, é começar a impulsionar esses conteúdos, porque se a gente precisar produzir, a gente tem a primeira semana para começar a produzir. Na segunda a gente lança. Aí eu tive uma ideia, muito para o Léo pensar. Quando a gente for começar a trazer sala Forex para dentro do trade ao vivo, se não valeria vender essa sozinho. Entendeu? A gente tem trade ao vivo e tem Forex. Para se pensar. Tá? Porque se der ruim, se der qualquer coisa, a gente suspende só esse produto. Não mistura. Tá? Aqui é meu coeficiente de cagaço falando um pouquinho. Tá? Para vocês pensarem. E aí a gente começa, na segunda semana, eu pretendo começar, dependendo de orçamento, a construção do portal do Trade ao Vivo. E aí nós que estamos aqui, vamos participar ativamente disso. Vai ser mais uma rotina na nossa vida, porque nós vamos ter que desenhar junto, seja com o Milton, seja com o Fernando, como é que vai ser a arquitetura, o que a gente quer, vai dar bastante trabalho para isso. Esse projeto do Trade ao Vivo eu estou considerando 3 semanas. Tá? Entre ideação, prototipação, desenvolvimento. 3 Tá? semanas para criar a página, tudo? Isso aí. E tô sendo bem ousado, tá? Bem ousado. É por isso. Sim. Aqui, deixa eu te falar, o da sala Forex, eu acho que tinha que ser agrupado, tá? Agrupado sei lá, deu alguma merda. A gente pode construir e desconstruir salas. Tanto é que o Bertani não estava mais no trade ao vivo e entrou outra sala depois. Sim. Agora, se eu vendo uma sala de Forex separada e dá merda, eu vou ter que reembolsar todo mundo. Sim, tem os dois lados. Eu só trouxe esse ponto porque a gente tem que pensar nos dois lados. Entendeu? Mas aí é muito mais uma decisão, uma decisão muito mais do Léo do que minha de marketing, tá? Muito mais comercial. Tá? Aí na semana 3 é a gente começar a lançar e esquentar a base, seja com tráfego pago, seja com nutrição, preço versus tempo, que é o educacional do André, tá? E o teu operador global, porque aí dá tempo de terminar, fazer tudo o que precisa fazer e a gente começa a esquentar essa base. Tá. Não necessariamente para vender, começar a esquentar, tá? E continuamos o projeto aqui. E na quarta semana, que é o que a gente sempre tem de norte, prever qual vai ser o combo do mês. Tá. Então o operador global não lança, nem ele nem do André esse mês. Não, nesse mês de julho não. Porque o que a gente está fazendo que não está funcionando? Se a gente lança dentro do mês, é goela abaixo. A gente vai dar o tiro na base, faz pitch no BDM, faz isso, faz aquilo. E o que está acontecendo? Vou pegar o exemplo que o Léo trouxe para nós ontem. A gente está impactando muita gente, mas são pessoas que já têm os produtos do trade ao vivo. Tá. Nós estamos queimando cartucho. Então, se eu vou começar a distribuição de conteúdo na semana 2, eu preciso começar a esquentar preço versus tempo, criar uma lista de espera. Eu preciso começar a deixar essa galera com vontade para depois fazer o lançamento. Senão a gente lança e não muda o ponteiro. Tá. Claro, aqui é um esboço, tá, gente? Agora é pra gente começar a trocar. Não, cara, assim, eu acho que julho é um mês muito preocupante. Eu acho que a gente vai ter que tomar uma decisão muito difícil, né, de verdade, tá? Eu acho que, assim, eu tomaria muito cuidado em julho em fazer lançamentos, tá? Pra gente assumir que talvez a gente não vai trazer um faturamento alto, pra gente engajar, tipo assim, relatório de opções, tá, na minha cabeça. Cara, relatório de opções, cara, ele chama cliente, né? Ele chama porque o cara tem que ter pouco dinheiro, blá blá blá, a gente sabe toda essa história, né? Mas o que vai atrair? O que vai fazer o cara querer comprar? Resultado positivo. Se eu tiver, Sim. cara, pô, ele jogou vários resultados positivos, cara, nossa, cara, olha, 30%, 40%, 50%. Cara, aí eu disparar uma mensagem pra galera, já faz muito mais sentido do que eu disparar, cara, não tenho nenhum call ainda, nenhum deu call saída, eu só vou comunicar. Cara, eu entendo, comercialmente eu perco muita força, tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar muitos cuidados, e principalmente com o combo, para até a gente ter um combo no final do mês, gente, a gente tem que estar muito aquecido essa galera e pensar muito do que a gente, mais uma vez, massacrar a base, disparar mais um e-mail para a base, tá? E a gente assumiu isso, tá? Não tem certo, não tem errado, a gente assumiu isso, que a gente, cara, vamos fazer porque a gente precisa faturar. Eu acho que agora é o momento de a gente teve um mês desafiador, que foi difícil, né? A gente lançou um combo que o Pablo foi lá e mexeu no combo, né? Colocando coisas dele, das ideias que ele traz, das experiências dele, e mesmo assim não pegou, né?
Então, e ele falou muito do preço, né? Ele bateu em mim no preço, ele bateu na comunicação, ele bateu em um monte de coisa, tipo, né? Tipo, e quando ele fez também não deu certo. Eu acho que isso já mostra que, pô, essa base já tá machucada, tá? Exato. Eu mandei, dos 100 leads, tá? Eu mandei mensagem para Dos 30, deals, no caso. dos deals, perdão. Dos deals, eu mandei mensagem para 30 pessoas e eu liguei para 30 pessoas, um terço dos deals, tá? Uma pessoa me respondeu, tá? Que é uma cliente que provavelmente ela vai comprar, e ela indicou um amigo. E os outros, três responderam perguntando o que era o trade ao vivo mesmo, que eu não sabia. Né? Então, falei, caraca, tipo, tá entrando gente que nem sabe o que é o trade ao vivo. Aonde a gente tá falhando na comunicação, qual comercialmente eu posso melhorar isso. Né? Então, acho que eu não olho e falo, tá, cara, lançar um combo, né? Quando eu olho os produtos aqui, tipo assim, quando eu olhei o Bootcamp, eu falei, caralho, isso vai vender pra porra. Quando teve a zona de lucro, eu olhava e falei, cara, isso vai vender pra porra. Porque eu sentia que era um bom produto. Hoje, né, e eu sei que... Eu olhando e falei assim, É um cara... produto novo, né, Léo? eu falo, cara, será que vai vender? Eu acho que, pô, o operador global, se a gente já tivesse lá de fora na primeira semana, e a gente, dependendo dos resultados, pode até vender alguma coisa. Mas eu acho que teria muito mais força se a gente jogasse o operador global pro mês que vem, tá? Para E não agosto, que a tu gente vai tomar disse? essa decisão. Por isso a gente tem que tomar decisões muito difíceis, porque, cara, a gente vai abrir mão, a gente vai ficar preocupado em faturamento, ou a gente vai ficar preocupado mais no médio prazo, pra gente não ficar queimando base. O cara que vai entrar no Forex, como a gente vai comunicar? Eu tenho muitas preocupações em relação ao mês que vem, em relação aos produtos. O que eu tenho hoje forte, que vende? Hoje eu tenho as salas ao vivo. Então, será que Sim. não é o momento da gente focar só em sala ao vivo no mês que vem? Cara, vamos arrebentar, a galera tá aquecida, o Paco faz um puta trabalho, o André faz um puta trabalho no BDM, vamos bater em resultado, vamos bater em coisa e vamos só vender. Talvez crie uma promoção da sala ao vivo, em vez de combo, sabe? Um ticket mais baixo, enfim, a gente pode pensar em outras coisas. Mas eu fico muito preocupado da gente usar as mesmas coisas e não tá preparado para a base comprar, tá? Eu acho que a gente deveria muito olhar assim, cara, o que esse cara tá preparado em comprar? Eu não tenho medo de empurrar produto para frente. Eu tenho medo de não aquecer essa base para o cara não comprar, tá? Porque no máximo vai acontecer, a gente vai reter, e o Bootcamp foi uma prova disso, e todas as vezes que a gente tava com o mês, a gente teve um começo do mês fraco, cara, fudeu. Mas eu falei, cara, o Bootcamp no meio do mês vai ser lindo, a gente vai vender, a gente vai faturar. A gente tirou o combo no final do mês, porque a gente viu que a gente não precisava, a base estava aquecida, o cara estava caindo para dentro. Se ele não comprou o Bootcamp, ele comprou a carteira. Se ele não comprou a carteira, ele comprou as salas ao vivo. Se a gente fizer trabalhos assim, eu acho que a gente vai ter muito mais tranquilidade no trabalho. Senão todo mês, né, igual assim, o Júlio, a gente vai se sacrificar como empresa, se sacrificar o marketing, mais uma vez, sacrificar o comercial para a gente ficar mandando um monte de disparo de e-mail, falar com o cliente e ir para um mar muito aberto para tentar pegar um peixe, fica muito mais difícil pra gente comercialmente, cara. Muito lead é muito bom. Agora, com uma equipe pequena, cara, a gente tem que ser muito certeiro em quem a gente tá atacando. Só que é difícil, entendeu? E aí, com 3 pessoas atacando, e aí entra 4 que sou eu, a gente fica, cara, é muito mais difícil buscar o peixe, entendeu? Se eu ficar toda hora jogando ração, num lugar só, ração, o peixe uma hora vem, entendeu? Então, são essas preocupações que eu tenho. Eu sei que são decisões muito difíceis, mas por mim, a gente tomaria muito cuidado em lançamentos, focaria talvez no nosso produto que a gente já tem, que a gente sabe que vende, e vamos tentar potencializar as vendas dele do que lançar produtos que a gente, cara, eu não tenho certeza, eu não tenho feeling que isso aqui tem muito potencial, tá? Então, acho que a gente só tem que tomar cuidado pra gente, pô, são os analistas, né? Pô, a gente joga o Jota, né? A gente colocou ele Desculpa, a gente colocou o Jota como uma estrela e a gente tem que tomar uma preocupação de não frustrar o analista, né? Porque, pô, talvez o Jota ficou chateado, a gente não sabe. Pô, me tiraram, sabe? O que ele pensou? Não sei. Ninguém conversou com ele. Então, acho que Falei com ele. então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado no mês que vem, tá? Eu tô muito aberto, eu falo assim, cara, eu vou assumir um faturamento menor, mas em agosto, Pablão, cara, conta comigo, cara, a gente vai vender pra caralho. Se a gente fechar que a gente vai vender pra caralho em agosto, porque a gente vai aquecer essa base, o cara vai estar preparado para comprar o operador global, porque a Ford já vai ter 4 semanas rodando, 5 semanas, 6 semanas, cara, o operador global vai vender pra porra. Pra mim tá tranquilo, entendeu? Eu não tenho medo de vender um mês ruim. Agora eu tenho a consciência que eu vou vender ruim, tá tudo bem. Agora em agosto eu tenho que arrebentar.
Agosto eu tenho que vender, sei lá, 700 mil reais. Sim, Pra tem que compensar o meu recuperar o gap. fornecedor. É Isso isso, aí. tá, gente? Então, eu tô indo Uhum. muito nessa linha pra gente. Porque gera frustração pra mim, tá, porra? Eu queria 500 mil. E aí eu também fico frustrado, meu time fica frustrado, né? Sim, sim. Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Agora eu Não, falando pro todo meu mundo time, fica. cara, a gente vai vender. A gente não vai vender. A nossa meta é menor esse mês. Vamos buscar ela e mês que vem a gente vai arrebentar. E aí muda a psicologia, porque, cara, os caras ficam preocupados. Né? E os caras me mandam mensagem, caralho, Léo, tá ruim, puta, o que a gente pode fazer? Os caras estão muito comprados no que a gente tá fazendo. E aí eu tenho que tomar também É, cuidado com isso, entendeu? Enfim, eu falei pra concordo com caralho. o que tu trouxe. Não, mas foi bom, Léo. Concordo com o que tu trouxe. Eu não tinha trazido aqui porque não é produto, mas eu pus aqui de azul que é a nossa régua de nutrição. Tá? Hoje a gente tem uma base muito grande, só que a gente não nutre. Se eu vou diminuir o pé de lançamentos, eu tenho tempo para fazer com qualidade régua de nutrição de e-mail por assunto. Eu consigo fazer, por exemplo, uma régua básica de 5 a 7 e-mails durante o mês, falando de salas ao vivo. Eu faço a famosa jornada do herói. Eu apresento a sala, eu ponho prova social, eu ponho case, eu ponho live, eu ponho um monte de coisa e sempre mandando o cara pro carrinho. Entendeu? Se esse cara passar por tudo isso e não comprar, eu posso fazer um e-mail para ele no final, dando uma promoção para ele. Eu estou esquentando esse cara no mês de julho. Então, se a gente conseguir, se a gente for para esse caminho de não lançar produtos e fortalecer a base, eu consigo, porque aí eu produzo com a Pri, eu produzo com a Amanda, a gente faz a automação, e entre a primeira e segunda semana a gente lança todas as regras. Porque lead é o que a gente mais tem. Entendeu? A gente tem 46 mil leads ali para 2 mil assinantes. Entendeu? Então, assim, se a gente começar a nutrir esse cara começar a comprar sozinho, aí é a frase do Pablo, né? A lojinha vende automaticamente. Aí, com o reforço dos analistas fazendo pitch, entrando, abrindo sala, fazendo distribuição de conteúdo, a gente fortalece a nossa pedra principal, que é que é salas ao vivo. Eu acho que no final Eu gosto. do mês aí, esse combo, se tudo der certo, dá para botar o combo, entre aspas, para vender já a sala do Forex, entendeu? Não o curso, a sala. A gente pode dar um tirinho aí maior com a sala do Forex dentro do trade ao vivo. Fazer o combo como lança. O tipo. O combo de julho é a sala do trade ao vivo com Forex. Com Forex, isso aí. O que, que o Tipo cara vai assim, ganhar? Ganhou a sala do Forex. cara, imagina o Paco aqui. Cara, live todo dia de Forex. Pá, live, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Cara, na quarta semana, e eu gosto muito dessa ideia, tá? Cara, novo lançamento da sala do Paco no trade ao vivo. Né? E Então ele se a faz. gente já puder trazer resultado, maravilhoso, porque a gente já E comprova, já aí, tem prova social, e já tem aí, tudo. Sim. e aí é o combo do que a gente é bom, né? Do que a gente vende, que é a sala ao vivo só. E aí talvez é um ticket menor, mas, pô, na quarta semana, trabalhando 3 semanas forte, com um resultado bom, mostrando, o André comentando, a gente, né? Porque assim, a gente tá fazendo muita venda direta no BDM, tá? Sim, sim. É, fazer uma venda um pouco menos direta. É aquela, pô, então como tá, Paco? E aí, tá, e aí a galera vai engajando e a gente tá vendendo sem vender, né? E aí essa Uhum, venda tem uhum. muita força. Porque o cara Com certeza. compra extremamente consciente, Uhum. tá? Sim. Eu E gosto aí, muito da ideia. e aí a gente vai aquecendo isso, entendeu? Dentro do YouTube, dentro das transmissões, eu tenho falado isso, já vou preparando o cara, então tem gente que tá para renovar, vai falar, cara, deixa eu renovar que vai ter Forex agora. E sem Isso aí. contar os outros que vão, pô, lá na sala agora no trade ao vivo tem Forex. Então, eu acredito que essa sala no final do mês aí, se o contrato já tiver tudo alinhado, tudo certinho, creio que sim, tá? É, pode dar um fôlego, né? De repente, numa expectativa que a gente não está esperando de vendas. Pode Tá? ser. O que me ajudaria nisso também? Se a gente não tem lançamento, não consome tanto do meu tempo, no Uhum. sentido de estratégia, eu consigo entrar muito mais no projeto do portal, porque isso eu vou precisar entrar de cabeça. Entendeu? Porque imagina o seguinte: se a gente lançar o portal do Trade ao Vivo na primeira semana de agosto, faz uma puta campanha de portal Trade ao Vivo, já com preço versus tempo, operador global, como lançamentos topo de pirâmide, caralho. É, Desculpa. vai ficar top. Entendeu? Uhum. A gente entra muito mais forte, porque olha só na linha do tempo. A gente remodelou o Trade ao Vivo em janeiro. A gente trouxe analistas novos no meio do ano, no meio do primeiro e segundo trimestre. No segundo semestre a gente lança uma loja, as pessoas não têm noção do tamanho que a gente está. Sim. Entendeu? Eu posso trabalhar com a captação de depoimento. A gente tem um monte de coisa que a gente não pôs no ar ainda. Imagina?
Dá para fazer um estardalhaço, gente, que olha. Ô, Dani, se eu precisar de alguma coisa, por exemplo, da Pri, de pitch, eu falo contigo antes ou eu posso pedir direto para Comigo. ela? Contigo? Sempre comigo. Sempre Tá, comigo. Porque eu beleza. ponho na pauta do time, tá? Tá. Enfim. Enfim, gente, acho que enfim, a única coisa, né, que o Pablo tem que comprar ideia, tá? Porque se a gente seguir Sim, para uma aí linha é aquela reunião. É a nossa que é uma reunião linha com muito ele. mais saudável, eu acho, de receita pra gente, falar que, Pablo, cara, acho que tem que entender, enfim, vender isso pra ele entender, pra ele não, porque assim, faturamento é importante, mas no final pode acabar, entendeu? Porque foi o que aconteceu, acho que a gente esticou tanta corda que, cara, não tem Uhum. mais espaço pra esticar essa corda. E se a gente fizer a Sim, e o mesma coisa pessoal no tá mês que triste. vem, a gente, cara, eu não vejo, porra, mês que vem qual faturamento a gente pode trazer, tá? Pô, Sim. de repente, aí beleza. Como eu consigo compensar isso? Né, Pablo, cara, o comercial consegue vender, sei lá, 10%, 15% de deals. O Dani vai ter que abrir a torneira, só que ele não tem essa Uhum. torneira aberta e não vai compensar. Sim. Então, a gente tem dois problemas aí na frente, né? A gente tem um problema financeiro de orçamento, porque você não vai conseguir atacar a galera, não vai conseguir, né, fazer o Sim, trabalho gente nova. para trazer deals para Uhum. conseguir vender. Então, enfim. Ô, Por isso que Dani, o que vai sustentar muito a gente, para a gente olhar a evolução, inclusive, é a régua de nutrição, né? Porque todo mundo que fizer uma régua de nutrição, por exemplo, Léo, eu posso começar a te mandar deal. Tipo, o cara que acessa o terceiro e-mail da régua de salas, por exemplo, a gente define em que momento ele se torna deal se ele não compra. Tu vai continuar recebendo deal, entende? Só que a diferença é que eu não estou captando, eu não estou pagando CPL, eu estou pescando dentro do meu próprio aquário. só tem um detalhe aí, Dani, que a gente vai ter que ajustar, que aí vai ter que ver, porque senão vão ficar 3 produtos para agosto, porque a do agosto tem o zona de lucro, né? Que é o operador, que Uhum. é o LPF agora, né? Tá. Então, como que a gente faria? Porque Mas vai estar o. vencendo. Eu não vejo problema, tá? Eu não vejo problema. Quanto mais lançamento a gente tiver, melhor. Mas Do tu ponto de não vista de acha Ele que arquitetura de vence marca, em atrapalha? agosto ou julho? Vence final de julho pra gente lançar em agosto, né? E aí tu não acha que atrapalha, tipo, o cliente ficar olhando, caralho, agora é o quê? Aí vem, é operador global, é zona de lucro, que vai. eu não acho que atrapalha, porque mostra mais uma vez que a gente tem muita opção. Entendeu? Fala, caraca, os caras têm muitas coisas, os caras são muito bons. A gente só tem que separar as mensagens. As propostas têm que ser diferentes. Então, Entendeu? mas aí, assim, a minha preocupação pensando nisso, né, é que o bolso do cara é um só, né? Então, tudo bem, a gente pode ter produtos diferentes, a gente pode ter pitches diferentes, mas o bolso do comprador, a princípio, é um só. E aí, assim, tudo bem, eu tenho uma carteira de opções, eu tenho uma carteira do André, são produtos que se complementam muito, eles são muito diferentes no objetivo, pelo menos teórico, né, de uma carteira de um cara que faz trade, por exemplo. Ele comprar operador global e os zonas de lucro, seria o LPF, eu já olho e falo assim, puta, vai concorrer uma coisa com a outra. E aí assim, eu tendo a me preocupar mais com esse cenário onde a gente tem duas coisas do Paco para serem distribuídas, Uhum. porque a base, a princípio, é a base do Paco, é a mesma base, né? Mais ou menos, porque a gente também vai fazer distribuição de conteúdo, né? Esse é o grande lance. A gente investir em buscar públicos novos. Mas será Entendeu? que em um mês, ó, eu vou ter um mês para fazer isso, certo? Porque a gente Uhum. vai fazer esse trabalho em julho. Sim. Em agosto eu vou estar pronta com uma verba. Eu estou olhando aqui, tá? Se teve uma verba de 45, você falou mais ou menos. Eu vou ter uma verba de 47. 25 esse mês. A gente vai conseguir fazer todo esse trabalho, tá, de distribuição, dividindo toda essa verba entre os analistas, porque eu tenho que trabalhar o Jota para poder vender o relatório de opções, eu tenho que trabalhar o Paco para vender essas coisas, eu tenho que trabalhar o Túlio, que está no processo em andamento, numa verba menor, para estar pronta para vender 2 produtos do mesmo analista no mês, entendeu? É isso que me preocupa um pouco nesse planejamento que eu olho, eu falo assim, cara, isso aí tá estranho, tá? Naquela planilha lá que a gente fez de faturamento, uma das coisas que a gente falou a gente não deveria assumir que eu vou faturar menos do que os 250 mil
que eu tinha colocado 300, tá? Se esse mês a gente já não vai faturar, no mês que vem, tendo só combo, como é que eu vou faturar 250 mil, né? Esse mês a gente já teve um tirinho aqui, um tirinho ali e tal, pô, coisas que não deram certo, tudo bem. O que eu tô falando é que o combo que é a última semana, eu vou segurar, vou represar toda a minha demanda para, soltar uma bomba ali na última semana do mês. Esse plano, hoje, não tem cara de que vai passar, tá? Não, assim, enfim, eu acho que se a gente focar talvez em sala ao vivo esse mês, que é coisa que a gente vende, a gente pode ter, porque essa base de sala ao vivo, andar no BDM, enfim, é uma base já um pouco mais aquecida, entendeu? É uma base que a gente consegue, de repente, atirar, é o cara que a gente não tem. Sim. Né? Então a gente poderia talvez focar em sala ao vivo. Eu não vejo, mesmo a gente, e aí para vender pro Pablo, falou, Pablo, a gente vai lançar o preço versus tempo. Ah, tá, beleza, vai dar o tiro, vai lá, tal. A gente não vai lançar tantos produtos. Mas de verdade, eu não vejo potencial nenhum hoje no preço versus tempo, tá? Porque a gente não tem uma base tão nova assim do André. Talvez, Eu enfim, concordo. E aí a gente pode Não colocar é no esse papel, tá, produto. cara? Agora, Oi? a gente pode colocar no Pablo, pra gente vender pro Pablo, porque o papel aceita qualquer coisa. Mas de verdade eu não vejo potencial. Eu não vejo potencial em nenhum produto hoje que o cara vai estar assim com um nível de consciência grande para comprar. Mas E será aí, que, por exemplo, olha na minha cabeça, assim, a gente está falando que zona de lucro acaba no final de julho, certo? Uhum. Eu não consigo, de alguma forma, antecipar esse negócio? Porque aí eu Consegue? vendo esse mês, eu trago receita para esse mês, né? Eu separo ele do operador global. Eu tô dando um exemplo aqui de uma coisa, porque eu tô olhando a planilha, tá? Eu tô olhando a lista de coisas, tô falando assim, putz, é uma planilha assim, que sim, tem bastante ação, isso é muito bom, né? Porque tem a distribuição, não sei o que, que a gente vai fazer, em detrimento de um faturamento, então isso super concordo, né, com a lógica, a gente já discutiu isso. Acho que a gente faturar 200 mil com um combo é factível, porque isso, né, um combo de salas, esse tipo de coisa. Só que, assim, o que eu tô falando é que, pô, então eu vou ter muita receita em agosto. Eu vou ter muita receita em agosto fazendo o quê? Preço versus tempo. Olha o que a gente está jogando para agosto. Preço versus tempo, curso de operador global, de olho nas opções, renovação do bootcamp do André, bootcamp do Túlio, upsell do Zona de Lucro. Isso quer dizer que quando chegar em agosto, tudo isso tem que estar pronto, gente, para fazer. E, assim, no mês em que a gente tem um monte de coisa para fazer, que eu não sei se é suficiente para a gente chegar em agosto nesse estágio, tá? Com uma verba menor de distribuição e tudo isso, né? Enfim, eu tô Mas deixa eu olhando pegar aqui carona. com Sim, essa sim, faz dúvida. sentido tua provocação. Na tua visão, a gente tem que mexer nos produtos na nossa estratégia ou a gente tem que produzir mais coisas? Eu acho que a gente tem que produzir mais coisas. Se a gente está falando, porque naquele planejamento que a gente, e eu posso mostrar, tá? Se vocês quiserem. Acabou o seu PPT? Acabou. Eu mando para vocês aqui. gente, eu Deixa eu ver. tá aí, tá? Eu Você tenho tem uma que reunião sair? agora às 5 horas, eu tô atrasado. Ah, verdade. Tá, Tá, Tá eu bom? consigo ficar. Valeu, Lazinho. Galera, Tá bom, então. Beijo, tchau. tchau. Falou. Assim, Pode me derrubar aí, cara. Deixa eu me derrubar. meu ponto o que a gente está Trocar de chave. fazendo? Foi? Aumenta um foi, pouquinho foi. aí, só aumenta um pouquinho o zoom. Tá. Aí. Aqui, ó, Júlio, tá? Quando a gente olha isso aqui, pô, legal, eu estou trabalhando, a proposta do marketing é vamos mudar, né? Vamos Uhum. não ficar fazendo um monte de lançamento, um monte de coisinha, vamos preparar mais o terreno, vamos afiar mais o machado, né, para cortar Uhum. essa árvore lá na frente. Beleza. Então, estou fazendo nutrição, vou fazer distribuição, vou fazer YouTube aberto, eu estou fazendo projeto da loja, régua de nutrição, tudo isso tende a trazer resultado mais para frente. O que eu estou falando aqui eu tive aqui, você falou, na verdade, 47 mil, mais ou menos, né? Eu não sei se é exatamente Uhum. isso, mas enfim. Eu estou tendo uma verba que é quase metade do que você teve para trabalhar. Então, assim,
força a alavancagem dessas ações que demandam verba já vai ser menor, né, em termos de alcance, onde em termos de produto, eu estou apostando que isso aqui, que é o combo com Forex ou combo sem Forex de salas, etc., vai ser o produto que vai me dar a receita que eu estou tendo em outros meses. Tudo bem. Isso, eventualmente, a gente pode falar que, ó, em junho, vou trazer 250 mil de faturamento, sendo que isso aqui deu errado. Ou seja, o que eu tive, né, de ação? O dia a dia, que são os perenes, sala ao vivo, app carteira gerando receita, e um combo que também não está dando muito certo. Com isso, eu consigo trazer 250 mil. Beleza, eu acho que aí não está tão ruim para a gente entender que isso é factível, que dá certo. Tá, beleza, tá dando certo. Porque esse é o dobro do Ponto que a gente faturava em janeiro e fevereiro. ponto é, aí o que a gente está falando aqui nessa conversa? Lá na outra antiga, a gente falou assim, em setembro talvez a gente, porque tem um ciclo de uns 2, 3 meses para fazer tudo isso acontecer, daqui a 3 meses, cara, vamos bombar. O que era o nosso bombar? Era assim, fazer 300, 350, 600 mil reais em setembro. O que eu estou falando é, se eu adianto o meu bombar para agosto, eu tenho que trazer isso aqui para cá. Sim. Para eu trazer isso para cá, eu tenho um mês a menos para o marketing trabalhar tudo isso. Exato. E esse Aí mês são as é um mês de escolhas. menos verba, entendeu? Sim. E aí, o pensa que a que gente eu está vou ter que falando é pagar a loja ainda, tem essa parte. tudo isso. E aí, assim, o que eu estou falando então tudo que estava aqui, ó, listado para tentar ajudar, eu trouxe para cá. O que eu acho que fez sentido adiar. Mas aí, o que eu estou falando? Se eu tenho que trazer 600 mil aqui, cara, eu tenho que fazer tudo isso e estar pronto. Porque eu estou adiantando um mês. Se você falar, Dani, se você chegar e falar assim, Karen, não se preocupa, a gente vai estar pronto em agosto, beleza, a gente leva isso. É basicamente fazer isso aqui, ó. Eu troco isso aqui, entendeu? Pablo, É que aí, não se não é preocupa, ó. só, não é Eu vou uma fazer questão isso, muito entendeu? nossa, não é uma questão muito nossa de marketing. Isso não é eu tirando a responsabilidade de marketing. A responsabilidade de marketing é trazer volume de demanda, não vender, entendeu? Porque a gente também precisa aumentar nossa taxa de conversão. Por isso a loja. Hoje a gente Então, lança tudo muito picado, né? A gente não tem integração de tudo que a gente tem. O usuário não enxerga tudo que a gente tem. Só que isso é uma aposta, né? mas exato, assim, mas a loja, não é um projeto de um mês, então eu não Não, entendo com que a certeza. loja vai dar resultado Não é ela que aqui vai e trazer. nem aqui, Sim, tanto que ela está aqui como perene, ela não tem um destaque. Ela tem destaque no operacional, porque isso vai dar um puta trabalho, mas beleza, isso é uma construção, né? Ele está aqui no perene. O que eu estou falando que vai dar, que traz o resultado de 600 mil? É isso aqui, né? Tá bom, uns 200 vão sair das coisas perenes, né? Que é o que normalmente a gente faz. Mas tudo isso aqui tem que me trazer 400 mil reais. Eu acredito que isso vai dar, porque aqui o que eu tenho de maior é, entre aspas, o bootcamp do Túlio. Se a gente conseguir realmente aumentar o engajamento da galera que já está caindo, né? sim, Melhorar essa distribuição de conteúdo para que sim. volte a entrar mais gente, porque na comunidade dele não entra mais gente quase. Não. Uma coisa que começou com muita gente entrando, não está mais Começou entrando, e eu muito bom. Sim, não sei sim. por E quê. aí, Aí vocês... deixa eu até aproveitar esse gancho, acho que é uma coisa pro Paco, não tá aí. Talvez não para fazer hoje, porque hoje é dia de aula, vai confundir o Túlio, tá? Aham, Mas assim, eu assisti a última aula, tá? A última aula foi tá. bem ruim. Eu não sei o que estava acontecendo com o Túlio na aula passada, mas assim, eu parei de assistir a aula umas 3 vezes para assistir depois. Entendeu? Tipo, pilha Ah, fraca, sabe? Foi sofrível a última aula. Entendeu? Ele tá. começou muito bem a primeira aula. A primeira aula foi boa, a segunda foi ok. A última aula foi assim. Hoje tem um voto de Minerva. Hoje o assunto da aula é muito legal. Né? A Pri deu o título ali de O Santo Graal do Scalping. É super legal o assunto. Mas tem que ser uma aula muito foda. Porque o pitch a gente faz, a gente roteiriza a aula, mas seria legal tu assistir, Paco. Vou assistir. Tá? O pitch, ele vai fazer pitch hoje? Ele não tem pitch de venda do mapa de scalping. Não, mas o que eu falo de pitch é fazer o roteiro da aula. A gente roteiriza a aula para ele. Tá, mas A hoje ele gente vai fazer monta a até o última PPT. aula do bootcamp dele.
Não, o Não. bootcamp dele tem mais 10, exagerei. Tem mais 7 aulas. Tá. Entendeu? O que eu gostaria porque de é o fazer processo daqui de 3 aulas. one-on-one. Isso, daqui umas 3, 4 aulas eu quero trazer o mapa de scalping de novo, pra gente dar um tirinho. Por isso que eu não coloquei o mapa de scalping na estratégia. O mapa de scalping é uma carta na manga. Entendeu? Porque aí a gente já vai ter resultado, já vai ter alguma coisa, Túlio vem de novo e aquece. Esse bootcamp foi igual do André, que ele fez 12 aulas lá e não falou que não ia vender nada e depois vendeu, não é isso? É Isso aí. Porque a gente esquentou a base, Paco. Tá. Tá? A gente esquenta a base e vem fazendo aulas foda, deixa o cara enlouquecido e aí dá o tiro só na última aula. Tá. Só isso ali. Eu acho, tá, que o Zona de Lucro a gente pode botar para agora, final de julho. Tá. Que é o que eu coloquei aqui. Que aí, tipo, Então vamos deixa eu adiantar fazer esse uma coisa. processo. Então eu teria que fazer ele, eu teria que começar a produzir o Zona de Lucro, nem que seja em termos de campanha, na terceira semana para lançar alguma coisa na quarta. E eu Tá? Eu tenho vou pôr como que... Zona de Lucro, mas com um novo nome, né? É LPF, isso. LPF. Quem E aí a tem... gente começaria De a quem é esquentar, isso né? aí? De quem é essa planilha aí? É da Karen, de vocês? É nossa? É nossa. É eu que faço, eu que mantenho, porque acho que normalmente só eu que olho e a gente olha mais nessa reunião, tá? Pô, Mas você eu, consegue eu compartilhar comigo? Eu Ela? acho que eu te mandei até por e-mail um link, porque a gente fazia outro formato, tá? Então talvez você não entenda muito, porque a gente começou fazendo de outro jeito, ó. E aí, se você olhar, cada semana eu vou adicionando umas coisas, e aí essa semana eu tô mudando, porque na última reunião a gente falou, putz, vamos tentar trazer um pouco mais de visibilidade versus Eu faturamento, achei porque muito boa. isso é o Dá para que dar uma clareza vai. aí, top isso aí. Se tu puder compartilhar só para eu dar uma passada nisso daí. Bobinho, Eu compartilhar ela aí, sei lá. já compartilhei, mas eu vou recompartilhar naquele nosso Teams lá, e aí Tá, você vai ter o link lá também. muito obrigado. Tá, então assim, coloquei ali o Zona de Lucro, que é o LPF, para semana 3, Tá. tá? Que eu acho que faz sentido sim, porque nos ajudaria a dar incremento. Vocês Uhum. querem que eu coloque aqui o mapa de scalping de novo na terceira semana para a gente ter, até pensando na reunião com o Pablo, tá? A gente poder mostrar, cara, a gente tem mais um. Por quê? Foi ruim? Não foi ruim vender 13 mapas de scalping. Para uma base nova na terceira aula, a gente pagou o salário do Túlio. Entendeu? Mas Dani, vamos lá, né? Uma das coisas que a gente estava falando é, pô, será que a gente acertou ou não interrompendo esse processo aí, né? Vendendo uma coisa no meio, considerando que em agosto eu vou para, arrebentar e vender o bootcamp do Túlio, não é melhor a gente esperar realmente acabar essas aulas e. Pensando nisso, sim. Mas aí a gente também tem que olhar com outros olhos as aulas a partir dessa última. Porque se tiver caindo o engajamento do próprio Túlio, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. A gente precisa dar um feedback, precisa dar uma injeção de ânimo, senão nós vamos perder a audiência que a gente conquistou. Aí a gente não vende, porque senão as pessoas estão ficando xoxas. A gente Entendeu? está vendo aí essa queda através do quê? Só para eu saber, do A gente YouTube ou vê quê? essa, assim, na aula do YouTube, a audiência do YouTube, tá? O Túlio é cartesiano. Os e-mails que a gente manda para a base dele falando de aula, 15% de abertura, o que é muito bom, tá? 15% da base captada para ele abre os nossos e-mails falando de aula. Só que a gente tem pouca gente assistindo, entendeu? Tem caído, tá? Principalmente no ao vivo. E o ao vivo é a febre, né? Tu entra, a pessoa para de assistir, é o conteúdo ao vivo. Vocês têm visto ele fazendo isso, ele chamando a galera, falando, tem aula hoje, né? Alguma coisa assim? Não como stories, ele não chama nos stories, ele chama os criativos que a gente produz, ou que a Amanda produz, ou que a Eva produz. Que é o que eu compartilhei hoje, inclusive. Toda vez que a gente tem aula, a gente solta alguma coisa na rede social. Mas aí podia chamar também, né? Mas tudo Com bem. certeza. Tem que chamar e chamar para a LP dele, porque aí começa a trazer público de novo, entendeu? Sim, esquentar. E a gente coloca isso dentro daquela nossa comunidade do Telegram, que vai ter aula dele hoje, essas coisas, ou ali Não, a não? comunidade do Telegram é do André, né? Não é a do Túlio. A gente criou uma comunidade do Túlio e essa Tá, comunidade recebe mensagens periódicas só da aula dele. A gente faz e-mail marketing e mensagem de WhatsApp para dentro dessa comunidade. tá. Vocês sabem que eu tenho a minha, né?
Sim, quiser botar a tua, falar do Túlio, só que avalia. É um assunto diferente. Não vou Pensa falar. Eu não nisso. sei, é porque a gente ainda não nutriu a minha com alguma coisa do trade ao vivo. Eu que estou nutrindo ali o tempo todo. Então não sei se quando entrar aí a Evo, né? Se a gente vai botar isso ali também para poder captar alguma coisa, sei lá. Dá para dar uma aquecida ali naquela base, né? Mas tá, vou dar uma olhada na transmissão do Túlio hoje para dar uma olhada também, entender. E aí no mês que vem, né, quando ficar tudo ali já comunicado, aí eu chamo ele para conversar para entender se tá tendo alguma coisa, se ele tá precisando de alguma coisa, se tem algum problema. Assiste e tira a tua febre, tá? Uhum. E sendo bem sincero, assiste a de hoje, se tu conseguir, e depois tu assiste a da semana passada. Eu tenho todos os links, tá? A gente tem Uhum. tudo aqui. Porque Beleza. a aula da semana passada já vai sair do ar por causa da de hoje. Ela fica 7 dias aberta no canal, aí quando é no dia da aula seguinte, a gente derruba a anterior. Tá. Beleza. Já tá anotado aqui. Aí isso daí, então a gente Beleza? tem todo o histórico do que vai acontecer, é isso, né? Que eu tô entendendo nessa planilha aí. É, Karen? Nessa planilha aqui, Isso. a gente tem mais ou menos, tá? Porque isso aqui, como é mais ferramenta de trabalho, a gente não, assim, eu não fico fazendo limpeza do passado. Então, por exemplo, realmente aconteceu tudo isso aqui? Não aconteceu, tá? Não, Grande parte do que é corrente tá certo, mas, por exemplo, se olhar, tem coisas aqui em maio, por exemplo, que não necessariamente não, aconteceram. beleza. Mas tem um histórico já, mesmo que não aconteça, a gente tem um histórico, né? Tem um E, histórico do que a gente vem pensando, né, tá. construindo aqui. E aí, por exemplo, nessa aqui, que foi em junho, o que estava em maio aqui, a maior parte das coisas aconteceram, mas você vai ver que a gente não fica atualizando o histórico, né? Não, beleza. Mas você sempre atualiza essa aba TBD, é isso? Não, eu sempre Te me atualizo a dando. última, por isso que, não, isso aqui era uma outra coisa que tinha umas outras anotações minhas aqui. Tá. Essa planilha era mais minha, né, como ninguém olha, Eu vou olhar, hein? Não tira, não, pelo amor de Deus. não tem coisas proibidas, tá? Tá. Mas eram Não, mais mas coisas é que a mais gente fez pra assim, nas próximas, eu não sei se você vai continuar entrando ou não, tá? Mas a gente continuar dando segmento nisso daí, se você não tiver aqui para preencher, de repente eu vou ter que preencher, entendeu? Para continuar mantendo esse histórico e a gente poder indo analisar. Sim, se vocês entenderem que é uma ferramenta, Hum. acho que alguém tem que assumir Sim, sim, esse preenchimento, com certeza. sim. Ajuda bastante. Dá uma visão bem bacana aí. É, enfim, essa aqui é a primeira nesse momento, nesse modelo aqui, um pouco mais simplificada, então talvez ela funcione melhor também. Tá. E aí é isso, acho que a gente fez essa aqui na última, que a gente chegou a essa conclusão desse layout, né, um pouco mais na última reunião, porque a gente falou, bom, do jeito que a gente está fazendo, a gente não está conseguindo também chegar nesse modelo novo, tipo, vamos ficar mais na parte de preparação, né, que é essa parte de marketing, de planejamento, ser mais estratégico e pensar 3 meses, porque a gente estava pensando muito assim, eu tenho que fazer o próximo mês, então o que que eu vou fazer, né? E a gente falou, pô, não, se a gente entende que eu preciso de uns 3 meses para construir uma coisa que seja melhor, então vamos olhar para 3 meses. E aí vamos tentar nos comprometer com um faturamento de 3 meses. Se eu tenho que em 3 meses, digamos, trazer 1,5 milhão, não precisa ser 500, 500, 500. Eu posso trazer menos no começo para trazer mais depois. Por isso que eu estou fazendo essa provocação Sim. de que a gente falou Mas que ia trazer mais aí, em setembro, né? exato, mas aí tem que ter produto porrada para fazer isso, senão a gente não faz. E não é só divulgação, não é só distribuição de conteúdo, tem que ter inovação, entendeu? Tem que ter um outro analista muito foda, sabe? Senão a gente não faz. Sinceramente, assim, eu acho que um outro analista muito foda, a gente sempre gosta, né, de ter novos assuntos, que é o que a gente falou, pô, de repente eu tenho um cara especialista em cripto, sei lá, em outras coisas. Mas a gente já tem 4 analistas aqui, pelo menos, para rechear um negócio desse. Sendo que a única coisa que a gente realmente olha e fala assim, putz, isso aqui ele é vencedor, é uma dor de assinatura de salas, né? Com uma das assinaturas de salas, sem trabalhar muito, é isso que eu vou falar. Puta, ele traz R$ 200 mil nesse pereninho, Com entendeu? certeza.
Então, E aí entra o ponto desculpa, Caio, entra o ponto que o Paco trouxe na reunião de ontem. Se a gente conseguir fazer com que os nossos analistas vendam as salas ao vivo, que hoje, com exceção do André e do Paco, sendo bem franco aqui entre nós, isso não acontece. Entendeu? A gente não vê acontecer. Se eles começarem a fazer de verdade, a gente sobe o ponteiro muito rápido. Sim. Entendeu? o ponto né, o Túlio, ele não é um cara que ainda está formado, por isso que a gente está fazendo esse trabalho de ano a ano com ele, para aumentar a base, para tentar distribuir mais, nutrir mais essa galera, tal. Porque um dos pontos que a gente sempre soube o Túlio, ele é maravilhoso em retenção. Ele não perde cliente. Tá? Assim, esse mesmo número de clientes aí, assim, quem entrou não sai, né? Então, assim, ele vai tender a crescer pouquinho, pouquinho, pouquinho. Se a gente conseguir fazer mais gente entrar lá, ele vai trazer mais, mas ele não é opaco em termos de pitch de Sim, não é. vendas, a gente Não é. sabe, né? Uhum, Então, não a é. gente tem que, de alguma forma, ajudá-lo nesse sentido, tá? Uhum. O Jota, ele é muito novo, então eu tô falando que a gente tem 4, mas na verdade o Jota, ele acabou de virar o quarto, né? Então hoje quem a gente tinha realmente com mais força de venda seria o Ah, Paco e o André. eu não sei se vocês conversaram com o Jota, tá? Eu conheço o Jota já tem um tempo. Uhum. Eu tenho um pouco de preocupação, porque o Jota era um cara extremamente grosseiro, tá? Que tinha muitas reclamações do Jota. Isso desde a época lá do trade ao vivo antigo. Então, o Jota é um cara de pancada, velho. O cara pergunta, ele fala, cara, já expliquei essa porra 10 vezes, vou explicar de novo, não. Ele é desse nível. Eu não sei se ele melhorou, porque eu não acompanho mais, tá? Mas é um ponto de atenção que a gente precisa ter aqui para até mesmo com os clientes, para a gente ver como é que vai ser e tudo mais, porque eu lembro eu estando na sala do Jota, isso, sei lá, 2014, 2013, não sei, no trade ao vivo, dele falar, cara, porra, tu tá parecendo burro, entendeu? Falar isso pro cliente lá atrás, ele deve ter amadurecido e tudo mais, Sim. mas a gente tem que ter um ponto de atenção em cima disso, tá? Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Inclusive se vai ter pedido de cancelamento. É. Esses são os KPIs que a gente tem que olhar. Com certeza, eu não conversei, eu nunca obtive esse feedback, tá, Paco? Você é o primeiro que me fala isso, mas assim, tudo da questão do Jota, tudo aconteceu muito rápido. Ele veio, conversou com o André, que conversou fez um call com o André e com o Pablo falou assim, mete contrato aí. Então, assim, de verdade, eu tenho conversado com ele, porque aí, como né, não tinha essa figura, eu fico lá, então vem cá, te explico, fala com esse, fala com esse, fala com esse, fala com esse, não sei o que, tal, tá com algum problema, e ele vem recorrendo a mim. Eu não tenho histórico do Jota. Então, eu acho que você, como histórico, você pode chamá-lo para chamar, né? Por exemplo, falar assim, ó, puta, não sei o quê, aqui, nossos alunos, eles são acostumados a ser bem tratados, com Tem que ver como carinho, é que vai falar isso daí. Eu vou esperar. são tratados com carinho, né, tal, porque é isso, assim, por exemplo, o Túlio, né, que eu acompanho há mais tempo até do que com você aí, cara, eu vejo os alunos amam o Túlio, porque ele Uhum. chama para fazer happy hour, ele é todo Sim. carinhoso, ele se preocupa com as pessoas, a pessoa tem um problema pessoal, ele tá lá tentando dar um colinho, né, na pessoa, Sim. então por isso que ele retém. Realmente, se o Jota tiver esse comportamento, não estou falando que não tem gente que também vai gostar, mas pode ter uma quebra. As pessoas gostam do Rabelo porque ele é assim, ele ajuda, fica lá. Exato, ele é solícito. Uhum, uhum. Então, nosso público está acostumado realmente a um tratamento fofo, Sim. né? Isso daí a Menos gente. mal que, assim, ele talvez tenha menos exposição ao vivo com essa galera. É bom pra gente só mapear, entendeu? Pode ser que não seja mais assim, É pode um ter pontinho de sido. atenção, vamos prestar É, atenção. Né? mas é só uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Se vai começar a ter alguma reclamação e tal, aí a gente já sabe. Aí vou até falar com o Rabelo quando for anunciado lá, vou pedir pro Rabelo me dar os feedbacks, né? Não sei se tem algum lugar que tem esse feedback, tem? Que a gente possa olhar o feedback do cliente, o que eles estão falando dos analistas e tudo mais. Existe algum lugar que faça isso, não? Acho que se não for Não, pesquisa, não, porque né? a gente tem, eventualmente, a gente faz em PS, faz algum tempo que a gente não faz, então está parado lá com o Rabelo. Acho que a gente não fez esse ano ainda. Até o ano passado a gente tem alguns NPS, mas assim, eu não me lembro de sair feedback de analista, tá?
Eu me Até bom. lembro de feedback sobre o Bertano, mas o Bertano já não é mais problema nosso. E, e aí, assim, Eu vou botar aqui para a sinceramente, gente fazer uma pesquisa com os clientes Seria dos legal, seria analistas, legal. entendeu? Uhum, uhum. É uma pesquisa de profundidade. O que tu acha? Se tu acompanha, se ele é cordial, se não é, se ele é, sabe? Mapear Uhum, todos os pontos. sim. sim. Eu acho Isso é que, legal. Dani, cara, é assim, acho que a gente não tá ainda preparado para faturar 1 milhão no mês, tá? Com trade ao vivo. Com os produtos que a gente já criou até agora, porque se a gente olhar, tem preço versus tempo, que é isso, cara de produto perene que vende pouquinho, 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 eventualmente o ForexP também, o próprio operador global, a não ser que você fique lançando toda hora, ele vai ter mais essa cara de curso gravado perene. Falei com o Túlio hoje para ele já planejar para gravar os cursos dele, que a gente colocou para setembro, né? Pra ele já gravar isso aí e planejar para gravar, para a gente poder Com vender. certeza. Então, essas coisas, elas são essas coisas que vão formar a nossa recorrência de receita aos pouquinhos, e que isso dá um colchãozinho que nos dá mais conforto. Pô, eu sei que hoje eu vendo 200 mil sem fazer muito esforço, eu vou vender 400 mil sem fazer muito esforço. Entendeu? Beleza, já São essas dobrou, coisas já tá lindo. pequenas, né? Uhum. De olho nas opções, esses relatórios e tal. Então, a gente sim precisa ter alguns outros produtos que são mais porrada para fazer um mês de 600 mil, 1 milhão. Mas um bootcamp ele deveria nos dar esse fôlego. Porque se em maio eu fiz 480 mil reais Uhum. vendendo sós ao vivo, app e o bootcamp, Exato. eu tenho que poder fazer 600 tendo mais um bootcamp, mais um relatório, mais um operador global, mais o preço de tempo e de olho nas opções. Eu tenho que trazer mais 120 mil reais desse bolo, entendeu? Óbvio, Sim. é o que eu falei. Não vai ser fazendo o que a gente já fez até hoje. Porque eu tenho que ter mais base de gente nova, Sim. gente mais nutrida, e por isso que eu entendo que esse trabalho que você está planejando, ele vai dar resultado. A minha dúvida é se isso dá resultado em um único mês de trabalho. Não. Assim, falando de distribuição de conteúdo, não. Porque a gente não pode nem quantificar isso ainda. Não tem como quantificar quanto vai aumentar a base e quanto vai aumentar em faturamento. Assim como a gente também não tem como quantificar o quanto vai trazer de dinheiro os analistas fazendo merchan ao vivo. Entendeu? Então é o que o Léo falou. Julho é um mês de muita aposta e reconstrução. Chegou num resultado legal, aí a gente tem parâmetro para cobrar. Porque onde é que a gente ainda está atrás, que eu penso? A gente tem que ter mais claro quanto que a gente precisa faturar por vertical. Entendeu? Cara, eu preciso faturar 200 mil só de sala. Eu preciso faturar 100 mil de relatório. Eu preciso faturar mais 100 mil de educacional. A gente está distante disso. A gente está falando de um dinheiro 100% trade ao vivo. Mas porque hoje acho que a gente ainda está criando o nosso portfólio, né, Dani? A gente sabe que a gente tem várias dificuldades, né? Uma das coisas que desde sempre a gente falou no Trade ao Vivo é que a gente precisa ter uma linha de relatórios, relatório mesmo, tá? Muito maior do que a gente tem hoje. Porque como que uma Eleven da vida vai? Como que a Levante se sustenta? Só em cima de relatório escalável. Ele tem, sei lá, um analista que faz um relatório de opções, ele tem um analista que faz relatório de longo prazo, dividendos, um analista Uhum. que faz não sei o que lá, e isso é o que sustenta a casa inteira, casas enormes. Por quê? Porque isso é escalável. Entendeu? O Sim. cara vai lá, faz o que, escreve um relatório, puta, manda para 5 pessoas ou para 1.000 pessoas, não interessa. Uhum. Uma sala dá mais trabalho ao vivo, um curso dá mais trabalho para você fazer, relatório não. E eu posso vender por 100 reais uma promoção e vender por 1.000 fora da promoção. Com certeza. Isso aí, entendeu? E aí a gente sabe disso. Mas qual que é o nosso DNA, né? Pelo menos que a gente tem até hoje? É trader, day trader. E day trader Aí. não necessariamente compra relatório, né? Então, para que eu possa dar mais vazão para essas outras coisas, eu preciso trazer outro tipo de base também. Então, talvez isso aí seria muito legal a gente ter, mas eu também não tenho cliente para isso. E aí, para eu ter cliente para isso, eu preciso construir. Vai, eventualmente, precisar de um trabalho mais longo, né? Exatamente. Eu tenho um desafio muito grande, porque por conta do faturamento não ser alto,
eu tenho um desafio muito grande que é encaixar a campanha no mês de julho, tá? Eu tenho menos verba, entendeu? Vai doer. Por isso que eu preciso apostar em nutrição de conteúdo, além da distribuição. Eu preciso aproveitar o lead que a gente já gerou, porque a gente vai tirar suco dele, eu tenho certeza. A gente faz copies muito bons, a gente faz uma esteira legal, entendeu? Mas se a gente pegar Mas, de aí, novo, Dani, o que que você acha que gera mais dinheiro nisso tudo? Por exemplo, sabendo que a gente vai ter o LPF para lançar, né? O que aham. que a gente poderia cortar nesse mês que está fraco para impulsionar algo que venda mais, na sua visão aí do marketing? É que não tenho o que cortar hoje eu não corto campanha de venda. Não, Campanha não. de venda é salas ao vivo, aplicativo, tá? Tá. Eu vou continuar fazendo elas. Aham. Eu vou até pôr mais dinheiro percentualmente, porque eu vou parar campanhas de geração de lead que não trazem nada pra gente. Eu Uhum. vou rebalancear as caixinhas, tá? Em contrapartida, por exemplo, se eu estava investindo 7 mil, a gente não vai investir 7 mil para o André esse mês, tá? Eu também já baixei o dinheiro do André para focar em venda. A gente Uhum. vai investir cerca de 4 mil no final da história. Tá? Eu passei mais 3 mil para as campanhas de tráfego pago de venda. Tá? Pode ser que dos meus 30 mil, tá? Eu imagino que a gente vai ter entre 30 e 35 mil por mês de julho, eu vou investir 10 mil, 12 mil. Eu vou manter o André sendo o canhão, porque o André Uhum. produz vídeo longo. Tá? Eu não sei se o Flávio já vai entrar em julho, mas você certamente vai entrar. O Túlio também, entendeu? Então é basicamente eu manter, tipo, essa conta na sexta-feira eu, Mari e Jonas a gente vai bater. Quais serão os percentuais de investimento por frente? Entendeu? Porque eu Tá. não posso tirar o pé de campanha de venda. Porque se eu tiro o pé de campanha de venda, além de eu vender menos, eu trago menos volume de lead quente para ativação. Não, eu entendi. É tudo amarrado, mas o meu negócio é, entre aspas, a gente sabe que o Zona de Lucro, o LPF, ele até consegue ser vendido bacana, né? Então, sei lá, de repente, porque não tá nem aí, né? O Zona de Lucro, como Não, ele marketing. não está aqui. A gente tem que discutir estratégia de venda dele. Tem Isso. que falar do produto, ver se ele vai mudar. Entendeu? A gente tem que falar de tudo isso aí. E a verba de marketing, né? Para um Na lançamento, verdade, entre é aspas. tráfego pago. E essa é a diferença. A gente não coloca dinheiro na frente. A Uhum, gente coloca dinheiro do faturamento do mês anterior. Isso é uma coisa também que a gente tem que começar a discutir. uhum. É claro que a gente tem que ser saudável, a gente está sendo saudável do ponto de vista de marketing, mas essa é a consequência. Eu não dou porrada, né? É, Essa é a consequência. é isso, é. Porque se não escala tanto, o faturamento pode ser o mesmo. Então a gente tem que começar a analisar ali. Será que não vale a pena botar mais dinheiro e fazer o teste em alguma coisa que já é vendável, né? Não dar um tiro no escuro. Mas o bootcamp do André, tipo, uma zona de lucro, tá vendendo? Pô, vamos aumentar um pouquinho o marketing, aí conversa com a diretoria pra gente poder ver, entendeu? Sim. Porque do. Mas é por isso que essa planilha da Carinha é tão boa. A hora que a É gente boa, começa a é. entender produto, a Uhum. gente começa a falar, cara, a gente não vai rampar. Sim. Porque, claro, eu sou bem consciente como gestor de marketing, né? Não é só investir mais verba em marketing, não é simples assim. Não é uma Uhum. conta tão simples. E a gente não é cash burner, né? A gente não queima caixa, Sim. tá? Mas é uma régua. Eu não posso diminuir investimento de marketing no momento que eu tenho que aumentar faturamento. Sim. Senão, Não, não, fudeu. aí não fecha a conta. Aí esquece. E aí o Acho que não marketing fica é, mas incompetente. é onde você está investindo, né? Porque é aquela conta que a gente É, fala, é fácil trazer 1 milhão gastando 2. Sim. É. Né? exato. Então, Aí. assim, não dá para a gente ser irresponsável nesse nível. Agora, se a gente falar, olha, eu preciso de uma verba separada para fazer projeto de loja, isso eu entendo que Uhum. poderia ser uma verba Não, separada, entendeu? isso vai ser. Porque Isso vai ser. Uhum. isso é uma construção É de longo projeto. É. prazo, é projeto. Sim. Assim Ah, como foi o MVP, né? eu não posso ter 5 mil para fazer distribuição de conteúdo, porque senão daqui a 2, 3 meses eu não vou ter resultado nenhum desse negócio. Então eu vou trazer 15 para cá, mas você me cobra esses 10 lá no final do trimestre, Pode entendeu? ser, por exemplo. Uhum. Eu vou gastar Pode. menos aqui para gastar Uhum. mais aqui, por exemplo. Sim. Beleza, pode ser? Porque se eu tirar esse 10 e vir para cá, nesse planejamento, e gastar 15 aqui, por exemplo, e isso aqui já começar a me dar resultado, eventualmente eu consigo falar, cara, tá vendo? Tá dando resultado, né? Agora Então, solta a mão. assim, Uhum. né? É Vamos isso. investir um pouco mais. E talvez seja aquele conceito da gente voltar a falar de budget, não de percentual de faturamento de mês anterior. Budget é budget. Entendeu? Sim. Porque eu posso gastar. Vamos supor que o budget seja 10 mil por mês. Exemplo para ficar fácil. Se é 10 mil por mês e num mês eu gasto 6,
sinal que eu posso investir mais 4 no mês seguinte. Eu não preciso ficar eu fazendo acho fluxo de que caixa. Entende? Uhum. Fluxo eu de acho caixa que é uma merda. sim, se você conseguir fazer um planejamento, porque olha só, se você me falar quanto que a gente está, aí eu estou olhando do lado do orçamento, né? Uhum. Que você vai me gastar, o que a gente está falando a gente está sempre trazendo aqui, ó, mais ou menos 10% aqui, porque é líquido, né? 10 aqui, 10 aqui, estou trazendo 10 aqui desses 3 meses, estão virando verba de marketing para cá, R$110 mil de verba de marketing. Se eu te der 110 mil de mar, Dani, você tem 110 mil para gastar no trimestre. Entendeu? Isso Eu é um faço um budget. planejamento diferente, claro. Aí eu Entendeu? faço E planejamentos aí diferentes. você vai falar, puta, eu vou gastar mais aqui, vou investir mais aqui, Sim. porque no final do semestre eu sei que eu tenho. Quando chegar no último mês, em setembro, se o meu plano estiver dando certo, eu tenho direito a pedir mais um tanto. Entendeu? Falar Sim. assim, ó, Sim. se você me conseguir trazer 600 mil com esse seu plano no segundo mês, quer dizer que seu Uhum. planejamento está certo. Eu te dou Uhum. mais 50 mil. Sim. Porque eu sei que Exato. você vai investir para os próximos, né? O Exato. problema disso é se isso não estiver dando certo. Não, com E certeza. aí é Porque um. hoje o que Entendeu? está acontecendo é a gente está virando o mês e planejando o que a gente vai fazer de campanha de tráfego no mês seguinte. Isso é um risco muito grande. Porque Sim. a gente pega uma campanha que está indo muito bem e aí, de repente eu tenho que diminuir o investimento. Entende? Então, Ou esse é o deixar, nosso desafio. ou deixar campanhas para trás, né? Para Que é focar o que a só gente está numa que fazendo. tá dando certo. Aí a gente vai Por viver de uma exemplo, coisa, pô. o André pedia muito para a gente ficar fazendo e-book, ele quer um monte de e-book. Eu falei, André, não se paga essa conta para nossa realidade financeira de empresa. Não Uhum. adianta eu ficar fazendo campanha, porque eu tenho que fazer lead. Se o meu lead custar R$5 que seja, ele está usando a minha verba. Sim. Então nós vamos fazer distribuição de conteúdo. Porque para fazer produção de e-book de landing page, eu faço. Só que aí eu paro de fazer campanha de venda. O que a gente quer no final da história? A É gente quer vender. venda. Nós somos É uma lógico. empresa de venda. É. Entendeu? Então é bem esse alinhamento aí. A gente tem, olhando o segundo semestre, para mim, é muito mais a gente aumentar bases do trade ao vivo como um todo e fazer algumas melhorias de processo, de divulgação, de influenciadores e afins, tá? E subir o patamar. Porque eu não posso falar da realidade que eu não estava, mas vamos falar desde janeiro. Né? A gente faturou 60, 100, depois foi 200, depois foi 400, e agora a gente vai faturar 250, talvez 300. A gente está melhor, a gente pegou uma sazonalidade. Quando vem o inverno, como é que a gente saiu de 100 para 300? Esse é o nosso inverno, a gente já está 3 vezes maior. Entende? É isso que a gente precisa começar a falar. Senão a gente não vai mudar a escala. Porque isso também pode impactar diretamente o formato de time que eu tenho aqui dentro. Sim. Porque a operação de marketing está começando a ficar cara, senhores. É. Entendeu? E a gente vai ter ciclos do mercado, né? Então vem julho, Exato. férias, aí, pô, vai que não vende, mas porque não vendeu não quer dizer que de repente foi ruim. Quer dizer que foi férias. Dezembro, janeiro é horroroso, Exato. fevereiro é carnaval. Então são coisas que a gente vai ter que olhar e falar, cara, pô, eu vou ter uma verba atrelada à minha venda, sabendo que aquele mês é um mês de venda ruim, e não por causa disso eu não vou botar marketing. Não, pô. Eu acho que aí tem que mais botar para você, o cara que tá de férias, olhar e falar, caralho, velho, eu podia estar aqui fazendo isso, ganhando dinheiro. Exato. Tem Exato. menos Num mundo, concorrência no mercado, na mídia. num mundo mais publicitário e menos marqueteiro, os momentos de baixa se fala muito de marca. Entendeu? A gente precisa falar muito da robustez do trade ao vivo. Não necessariamente de campanha de venda. Isso chama campanha institucional. Campanha institucional, quando a gente tiver a loja, é ouro. Porque eu falo trade ao vivo, eu chamo o cara para a loja e ele se diverte dentro da loja. Sim. Entendeu? Soco de depoimento, faço um monte de coisa. O cara fala, caraca, os caras são muito foda. Entendeu? Aí vem um ponto que o Léo fala que eu gosto muito. Tem que ter o produtinho pequeno, para o cara experimentar. Ah, eu tenho um relatório aqui de 90, eu tenho não sei o quê. Aí a gente tem uma régua de nutrição que chama o cara para um upsell sozinho. Não precisa nem de comercial. Esse mundo tá mudando, né? A gente não precisa de 20 bonecos. É um headcount muito caro. Mas enfim, para não filosofar que eu também preciso sair, o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouco mais nessa planilha aqui, na planilha não, na minha apresentação. Eu vou ver se eu consigo fazer a reunião com a Mariana e com o Jonas amanhã, ao invés de sexta. Porque de repente, até aproveitando que os guris estão na viagem lá em Mendoza, de repente a gente faz uma nossa de novo, ainda essa semana. Nem que seja uma meia hora, só para a gente afinar um pouquinho mais, entendeu? Para a gente poder fazer a reunião com o Pablo, entendeu? Porque eu vou entrar em julho, eu já dei esse spoiler na reunião de segunda-feira, né? Que eu vou entrar diferente, mas eu já quero entrar com os percentuais calibrados.
Porque eu não posso mudar de um dia para o outro. Se eu mexo em campanha de um dia para o outro, eu estrago toda a brincadeira. A do Pablo é quando essa reunião? A reunião com o Pablo é sempre segunda. Não. As nossas. Desculpa, não está marcada. Né? Mas a gente tem que Definição disso sentar aqui com ainda ele. não. A gente tem que sentar com ele provavelmente na terça, né? Segunda é o último dia do mês. Eu diria que esse plano tem que estar pronto para terça-feira. Exato. Falar com ele. E essa alteração ali do bullet também, eu acho que é viável, tá? A gente sentar e conversar isso com ele. Por isso que eu já quero também ter os preços das duas propostas no mínimo. De repente eu vou para uma terceira de quanto custa essa loja. Uhum. Entendeu? Eu Sim. não acredito que essa loja vai custar mais de 10 mil. Não acredito. Tá? Mas dependendo do que a gente fizer, ela custa. Sim. Entendeu? E isso para mim é investimento, não é tráfego pago. Claro. Não é tráfego isso aí. A gente tem que Gente, ter. assim, assim, meus 2 centavos aqui, eu acho que, assim, fazendo esse trabalho aí tem que dar uma olhada, assim, se vai apresentar nessa planilha, tal, de repente até você já pensa um pouco mais para frente, porque o Léo, ele pensou em algumas dessas coisas aqui, ó, tá vendo? Ó, Black, ressalva da Black e tal, esse novo zona de lucro, opções iria lá para o final do ano, na verdade, janeiro, eu acho que a gente lançaria. Se isso aqui, em geral, vocês olham e falam assim, putz, faz sentido, não faz, que trabalho tem que ser feito para, principalmente você, né, Dani? Que trabalho tem que ser feito para que isso seja realmente viável construir. Eu, assim, até por experiência, óbvio, agora a gente tem o Paco, né, que pode trazer novos influenciadores, novos analistas, ficar de olho um pouco mais próximo e ativo nesse sentido, mas eu não ficaria contando com trazer mais um analista, tá? Porque mais um analista é mais custo, é mais uma pessoa para distribuir, para nutrir, para dividir a atenção. Então, gente, Exatamente. Agora é fortalecer, né? a gente já tem que fortalecer o próprio André, que apesar de ser uma estrela, ainda tem, um chão para realmente ser um cara que hoje traz o resultado que é esperado. A gente tem o Paco para crescer, a gente tem o Túlio para crescer, a gente tem o Jota para construir praticamente do zero. Então, assim, é um trabalho, assim, grande para a gente fazer. Não dá para a gente trazer mais gente e ficar se distraindo, assim, com um monte de coisa. Então, tem que tirar tudo que puder de vocês que já estão aqui. Uhum. Né? A gente tem aí eu pus ali uma lista de outros, né? Porque a gente tem presencial que a gente ainda pode criar, a gente tem mentoria que pode criar, a gente tem todas as automações, então assim, pô, não é possível que a gente não consiga trazer mais dinheiro do que a gente traz hoje, botando mais tudo isso para trabalhar, sabe? A máquina que já existe. Com certeza. Então, entendo. Com certeza. Pode precisar fazer um trabalho melhor em todos os lados. A gente pode precisar eventualmente de mais investimento, mas, sinceramente, eu não acho que falta mais produto, tá? É produto em termos de intelecto. Eu acho que, Escala também, né? A gente precisa aumentar a escala. porque senão eu vou ficar fazendo 50 produtos e eu não vendo nada. Né? Exato. É isso aí. Concordo. Deixa eu só perguntar o referente ao LPF. Eu vou ter que regravar esse curso, né? É aquele que você falou que ia regravar, né? Tá, tem que acabar o o operador global e gravar Dá teus pulos. o LPF. Caralho. Dá teus pulos. Tá, outra coisa que a gente precisa falar, não precisa ser hoje, pode ser na semana que vem. Expert. A gente precisa falar qual vai ser a nossa estratégia com vocês, influenciadores e analistas, na Expert. Entendeu? Não dá para chegar na última semana, porque eu tenho que ver se eu vou levar equipamento, eu preciso ter custo zero. Não vou levar o Cunha, eu posso gravar vocês, não tem problema, mas a gente tem que falar sobre isso. Entendeu? Tem que ver quem é que vai, se o Flávio vai, sabe? Precisamos falar de tudo isso aí. Flávio não vai. Então, O aí a Jota, gente tem Jota vai? eu acho que ele comprou, tá? Eu conversei com o Gabs para ajudar a fazer aquele financiamento lá do ingresso. E aí o Jota falou que ia. Falou, putz, caro, tal, não sei o que, mas beleza, eu vou. E eles ficaram de ver aí esse negócio da compra. Eu acho que se bobear, ele não É que compra. é igual o South Summit. A gente precisa ser visto lá. Porque Sim. aí eu faço a mágica de marketing. Entendeu? Uhum.
E só passar o passo a passo ali. Não passo a passo, mas, pô, gente, tem que gravar, tem que fazer history. Não publica, me manda que eu publico, sei lá, É isso alguma aí. porra assim, entendeu? Ou É a mesma publique. coisa que eu falei pro Pablo, pro Bulegon e pro Gabi. Me mandem fotos, senão vocês vão pra Argentina e ninguém fica sabendo. Isso. Que aí a gente remarca lá. Ah, uma coisa em remarcar. Eu fui remarcar ontem o trade ao vivo, falou que eu não podia, que eu não tenho parceria comercial, alguma coisa assim. No post que eu fiz ontem, eu marquei o André e marquei trade ao vivo. Na hora que eu fui Tá. postar, ele não deixou. Falou, você precisa ter autorização comercial para poder marcar. É. Aí eu tirei o trade ao vivo para ver, né? Botei o André só e foi embora. Alguma coisa de marca comercial que eu tenho que. Vocês têm que autorizar porque eu tô fazendo com você. Vocês estão fazendo comigo, né? Sim. A marca Sim, comercial. Eu não sei. Então, eu não sei se eu consigo marcar vocês. É só Tu vocês não que me marcam. consegue porque tu não tem acesso ao DM, lembra? Não consigo A nem gente botar o entrou- arroba de vocês. Não, tu consegue. Eu consigo marcar o trade ao vivo. Então, eu não Eu na minha consegui. conta pessoa física. Estranho. Depois tira um print pra mim e me manda. Tá. Eu dou uma Beleza. olhada com a Mariana amanhã. Beleza. Fechado, gente? Show, senhor. Fechado. Vamos falar disso. De repente, amanhã eu já dou um retorno para vocês como foi minha reunião com o Jonas e com a Mariana. Tá? Vou assistir a aula do Túlio de noite, não ao vivo, mas de noite eu vou assistir de novo. Tá? Uhum. Qualquer coisa a gente fala, nem que seja tu e eu amanhã, Paco. Tá. Vamos falar de como foi a aula. Tá? Beleza. Show. Fechado? Beleza. Valeu, turma. Valeu, gente. Um abraço. Boa Tchau, tarde. Tchau, tchau. 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 Um abraço.